Fala pessoal, mais um podcast 1% aqui com meu amigo Yuri Barbosa. É um podcast muito especial. Você vê que esse podcast aqui, ele foi gravado num dia especial. O Yuri tá mais elegante do que jamais ele esteve aqui. Eu fiquei até um pouco enciumado, confesso. Mas o convidado que nós estamos recebendo aqui hoje é uma pessoa que a gente tem uma profunda admiração. E assim, para você que não conhece e gosta de um impacto, esse cara construiu, a gente estava falando aqui, um funil de vendas de 100 milhões de dólares. Bom, isso foi a forma que ele se introduziu aqui no Brasil para fazer o sucesso com uma das mentes mais brilhantes do mercado digital. Esse funil já está em mais de 250 milhões de dólares, tá? Mas é só para você entender que assim é um nível de resultado que é totalmente diferente de tudo que você já viu. E a gente gente não está falando de real, não, né? A gente está falando de dólar, né? Pois é, estamos falando de bilhão, então. Vamos deixar claro para você. De bilhão, meu amigo. Apresenta ele para a gente aí, Yuri. Vai, por favor, que você está mais elegante hoje. Antes de eu apresentar, eu vou pedir para você não esquecer de se inscrever no canal, dar aquela curtida, dar aquele like, envia para algum amigo, porque tenho certeza que hoje o negócio está pesado. Porque o cara é o cara. Meu mentor, teu mentor também. É o cara que ensina a gente sobre funil, né, o que vem revolucionando o meu negócio. Com vocês, Fábio Soares! Eita! Seja bem-vindo, meu irmão. Satisfação, né? Todo dia que a gente recebe aqui um convidado que realmente combina a camisa com a pulseira do relógio. São poucas pessoas que têm esse nível de detalhe, o Yuri. Eu reparo em tudo, Yuri. Eu falo porque eu reparo em tudo. Ó, quem escolhe minha roupa é minha esposa, então ela que é a boa dos detalhes aí. Que é a próxima, tá? Vanessa Soares, rainha das vendas, é a próxima que vai sentar aqui. O horário deles é muito contado, a gente tem que aproveitar que isso aqui moram pelo mundo, né? Só vamos falar assim. Né? Exatamente. Fábio, muito obrigado pelo convite. Já era da nossa vontade também de receber aqui. A gente quis abrir essa agenda extraordinária. E eu queria, assim, cara, que você pudesse trazer, num primeiro momento, muito à vontade, um pouco da sua trajetória, tá? Porque eu sei que quando as pessoas veem um resultado desse, as pessoas não têm a noção do que você passou e a velocidade que foi isso. Muitas pessoas chegam nesse resultado numa trajetória que, às vezes, você vem crescendo, você vem construindo, aquela coisa. Você, há poucos anos atrás, cara, era uma pessoa que estava vivendo de sonhos. Eu sei um pouco da sua história. E eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas a entenderem que, às vezes, né, como eu falo, é como um golfe, é 1 milímetro que faz você estar no lago ou na direção do buraco. Então, fica muito à vontade aqui nesse bate-papo de trazer o verdadeiro Fábio Soares mesmo. Como é que foi essa história? O que é Brasil? O que foi Estados Unidos? Para a gente entender um pouquinho mais. A história é longa, né? Já estou lá nos Estados Unidos há quase 30 anos, então me mudei para lá foi em 1994, 95. Eu fui estudar música. Nunca pensei que ia ser empreendedor. Assim, marketing digital para mim não passava. Na verdade, acho que nem tinha internet no Brasil naquela época, né? Verdade. E aí eu fui para lá, fui estudar música e, enfim, meu planejamento era: vou estudar 1 ano e vou voltar para o Brasil. Meu sonho era ser músico profissional. Esse era o meu sonho de carreira. E estudei, só que aí eu ganhei uma bolsa. Eu ganhei 2 anos de bolsa na escola. Então aí, nesse período que eu comecei com a bolsa, comecei a tocar, comecei a me conectar dentro do mercado americano e aí decidi ficar, né? E tive minha primeira turnê, comecei a trabalhar com música e tal. Enfim, isso aí foi uma história que durou por muitos anos. Só que a música, ela era uma coisa que me dava, na idade que eu estava, ela me dava... Enfim, me colocava em grandes experiências. Imagina, eu viajei praticamente hoje, eu posso dizer, quase 30 países, né? Caramba. Vivia em grandes palcos, assim, um dos maiores palcos que eu toquei foi o do Real Madrid, do estádio na Espanha. Mas, assim, as pessoas que me viam daquele lado, viam um Fábio que, de repente, fazia muito dinheiro, que tinha a vida dos sonhos, Hotel 5 Estrelas, aquela coisa toda. Mas essa não era a realidade. A realidade era que eu não era o artista que estava no palco, que ganhava royalties da vida de CD, ganhava das vendas das mercadorias, de camisa, ganhava quando a música tocava na rádio. Eu era simplesmente um músico contratado para estar ali naquele palco. E o que acontecia? Voltava para casa, aquele músico, aquela banda, eles entravam de férias, paravam 1 ano. Imagina, uma cantora como, por exemplo, a Pink hoje, né? Eu nunca cheguei nesse nível de tocar com uma galera desse nível, mas às vezes o pessoal sai por uma turnê por 1 ano e depois para 2. E o que acontece com os músicos nesse período, entendeu? E aí eu saía de uns palcos, ia para casa e no outro final de semana eu estava tocando em bar, ganhando lá $75, tocando em barzinho para bêbado. E aí isso, no começo, quando você é jovem e tal,
aquilo vai curtindo, né? Você vai viajando, é experiência e tal, mas você fica com aquele sonho de que uma hora a tua vida vai mudar. Uma hora aquela grande oportunidade vai acontecer e você vai ter uma transformação na sua vida. E era um sonho com empenho, porque você se dedicava a isso Sim. também. Não é só aquele sonho solto, um dia vai dar certo. Não, Sim, você se empenhava. me dediquei pra Legal. cacete mesmo, assim, tipo, estudava muito, cara, estudava muito música. Mas assim, a verdade, cara, é que eu nunca fui um cara... Tipo assim, quando eu cheguei nos Estados Unidos e entrei na escola, eu me deparei com muitos músicos de vários lugares do mundo. E aquilo ali já foi um choque pra mim, porque eu vi muita gente que era muito melhor do que eu. E no final daquele ano ficou melhor ainda, sabe? E aquilo ali me gerou um pouco de desespero, no sentido que, cara, como é que eu vou cavar um espaço nesse país com tanta gente boa? Mas eu cavei, entendeu? Mas eu concluí que não foi as minhas habilidades que me levaram para esse lugar, para esse tipo de trabalho que eu fiz. Foi o fato de que, quando você trabalha com alguém que você vai sair de um país ou viajar dentro dos Estados Unidos por 3 meses, 6 meses, não é só a sua habilidade. Porque que tipo de pessoa você é, porque ele vai conviver com você nessa jornada. Imagina, pô, eu posso ter ali o melhor músico do mundo, o melhor pianista do mundo, mas o cara, eu não consigo passar um dia com esse cara. Imagina você passar 6 meses viajando com um cara desse. É tão incrível você falar isso, que uma das coisas que eu já até falei aqui é exatamente, o chefe não promove quem tem mais habilidade técnica, mas quem ele mais confia. E isso, olha, tu vê, num nível de uma música, que é onde o dom, a voz tem um diferencial, ainda assim o relacionamento, o network, vamos falar assim, Sim. tem um peso fundamental. Muito legal isso. Isso, porque a competência ela é treinável. E você tem que estar muito disposto a lidar e acreditar que o caráter de uma pessoa pode mudar naquela altura do jogo. Então, eu comecei a ver, cara, eu estou pegando alguns trabalhos legais, mas não é porque eu sou o melhor músico. É porque eu sou uma pessoa legal de conviver. Eu sou uma pessoa que tem outras características que englobam um pacote. Perfeito. Você está entendendo? E aí, depois de muitos anos, eu sempre me prometendo, cara, se a música não der certo, né, a partir dessa... Quando eu falo não der certo, é o seguinte, porque eu não tinha dinheiro, literalmente, para vir visitar meus pais no Brasil. Eu visitava, às vezes, de 2 em 2 anos, às vezes de 3 em 3 anos. Caramba. Porque, detalhe é o seguinte, se eu for para o Brasil passar 2, 3 semanas do meu pai, nem no barzinho eu estou tocando para pagar minhas contas. Sim. Você está entendendo? Recebia pouco, né? Sim, pouco pra caramba. Então, o que aconteceu? Meus pais foram ficando mais idosos e aí eu fui contando nos dedos. Cara, se meu pai e minha mãe viverem mais 20 anos, olhando para o meu quadro financeiro, eu vou ver meus pais mais 10 vezes. Cara, que pensamento interessante, cara. Muito interessante. E aí, se eu continuar fazendo o que eu faço hoje, eu vou ver. Eu vou ver meu pai 10 vezes. Mais 10 vezes eu vou ver meu pai. Isso. E se alguma coisa não piorar no meio do caminho. Putz. Né? Caramba. E aí aquilo ali começou a mexer comigo. Começou a aumentar. Aí eu cheguei num ponto que eu falei, eu vou ter que encontrar... e detalhe, né? Nesse período, a música era uma coisa que eu sempre fiz com paixão. Mas quando eu encontrei essa dor que eu queria resolver, eu queria ter mais tempo com meus pais, eu queria poder viajar, eu queria... Cara, imagina, não tinha nem como não tinha nem como casar. Cara, entendeu? Não tinha condição financeira para isso e também não parava em casa. Imagina, eu tô aqui, casei, daqui a pouco saio por 6 meses. Entendeu? Então era uma rotina que, assim... eu não conseguia ver isso como uma estratégia de longo prazo de vida. E aí eu comecei a ver, eu tenho que encontrar alguma coisa que seja paralelo a isso, também pelo fato de que eu comecei a tocar, a fazer outros tipos de trabalhos que não estavam alinhados com o que eu gosto de fazer. Então imagina, vou dar um exemplo aqui, vamos supor, qual estilo de música você gosta? Música clássica. Música clássica. Imagina você tendo que tocar heavy metal todo dia. Nossa, ouvir heavy metal todo dia. Sem condição. Por dinheiro. Tu tá entendendo? Por um prazo. Por um prazo, você até... né? Só que, o que aconteceu? A música, que era uma paixão, ela acabou virando um emprego. Nossa, entendo. Sabe? Você acordar todo dia, sabe? Eu lembrava muito, quando eu estava no Brasil, quando eu tocava aquela música do Fantástico no domingo à noite. Não sei se ainda tem Fantástico no Brasil ainda. Fantástico tem. Tem. Aquela música, cara, era assim... Era um coro do Fantástico. Era como se... Quando aquela música tocava, era assim, cara, eu entrei no corredor da morte. Acabou o dia.
Acabou o domingo, entrei no corredor da morte. Entendeu? Então, pra mim, a música tava virando isso. Eu falei assim, cara, eu não posso deixar isso acontecer com uma coisa que eu amo muito. Então, eu vou sair da música. A música vai ser meu hobby, não vai ser mais meu trabalho. E aí eu migrei pro marketing multinível, mas, paralelamente, eu continuei fazendo música, continuei dando aula, continuei colocando algumas coisas que imaginei que o marketing multinível ia me trazer a tal da independência financeira. Olha que louco, Diego. Olha que louco. Meu sonho era fazer $4.000 por mês. Eu seria o cara, tipo assim, eu não precisava ganhar mais um centavo na minha vida. Tô rico. Mas, presta atenção, para quem tá ouvindo esse podcast, eu falo o seguinte, legal, pô, se é R$20.000 por mês, dá pra... Não, nós temos que pensar o seguinte, é 4.000 dinheiros. Porque R$4.000 no Brasil, você tem um poder de compra. $4.000 nos Estados Unidos tem outro poder de compra, porque você ganha em dólar, mas você gasta em dólar, você vive em dólar. Uhum. Então, imagina assim, 4.000 dinheiros, né? E para mim era o seguinte, cara, se eu conseguir fazer 4.000 dinheiros, é só isso que eu preciso para minha vida. Esse era o... para você entender o nível que eu tava naquela época. O nível que eu tava. Que tipo assim, cara, 4.000 eu me considero rico. Você estava focado em uma mentalidade de escassez total, né? O foco estava na escassez, né? Total. Não conseguia enxergar eu a acho que abundância. quem veio de baixo sempre teve um marco de algum financeiro, assim, né? Cara, se eu ganhar R$10.000 por mês, cara, porra, A cabeça não consegue... A mentalidade da pessoa é tão pequena que ela não consegue expandir e ver que tem muito mais atrás de 10 mil, atrás de... E nem entende que essa vida não é como ela imagina. Ela acha que 10.000 é como quem ganha 100, né? Mas tudo bem. Eu acredito que quando você começa a empreender, né, quando você entra nesse universo, você, na verdade, o maior crescimento financeiro que você tem é com o seu crescimento interno. É impossível a sua carteira engordar se você não crescer internamente. E aí, dentro desse processo, quando eu fui migrando, né, eu vejo em 3 etapas, né, a música, o marketing multinível e o marketing digital. E eu vejo que em cada desafio desse que eu fui passando dentro da minha vida foi um crescimento mental da minha mentalidade que literalmente naquela época era 4.000, cara. Eu tinha os pensamentos de escassez, tinha tudo, mas 4.000 para mim era o que, porra, 4.000 dinheiros, cara, porra. Essa história da mentalidade é fantástica, porque eu quero até que, se você puder, contar uma parte de uma história que quando você tirou do sério uma das pessoas do multinível que te ajudou bastante. Porque isso aqui me marcou, essa história. Eu acho que o Yuri, não sei se o Yuri sabe. Qual é. Mas assim, é como que você vê que hoje, quem está no nível do resultado, olha para a mentalidade, para o hábito, para a rotina de alguém e sabe quem vai dar certo e quem não vai. Só que às vezes a pessoa não está preparada para escutar aquilo. Marco Waltenberg chegou aqui e falou, cara, o próprio... Caramba, até esqueci o nome dele. Janguier chegou para mim do nada. Ele só falou assim, fecha tua empresa, abre outra, depois você me chama. Aí, tá, mas e depois disso? Já falei. Virou as costas. Ele falou, cara, fiquei puto com esse cara em tanto tempo. Pô, como é que o cara manda eu fechar? Não sabe nem da minha história, não sei o que lá. Fez, foi onde ele progrediu. Então, assim, como é importante a gente ouvir o mentor que está vendo num prisma que você não consegue enxergar e é movido pelo um ego que, às vezes, é aquela estrutura. Você não sabe do que eu estou passando, não sabe o que eu vivi, você não entende. Não, cara, é ignorância total. Cara, e eu me arrependo muito, assim, quando você lembrou dessa história, cara, eu nem sabia que eu tinha te contado isso, porque eu me arrependo muito porque eu podia ter chegado onde eu cheguei hoje muito mais rápido se eu não tivesse lutado contra as direções de uma pessoa que já estava um passo na minha frente. Ah, mas foi a aprendizagem necessária. Eu tô me perguntando, será? Eu também me pergunto nesse momento, será? Será que se você tivesse escutado exatamente, você estaria aqui hoje? Talvez você fosse um grande cara no marketing, um grande cara do multinível, entendeu? Que fez um resultado, tem um ego inflado, que aquele mercado vive muito de ego, pessoas que têm status e não necessariamente uma boa remuneração. E hoje você pode considerar um dos maiores caras aqui do marketing digital. Talvez não. Eu também gosto de pensar. 250 milhões no nada poderia ter sido melhor que isso. Conhecida a Vanessa. Seria uma outra história, provavelmente. Efeito borboleta, já Boa colocação. Mas essa fase da minha vida foi muito interessante, porque quando eu entrei no marketing digital, no marketing multinível, né, foi aí que eu tive meu primeiro mentor, né? Foi um mentor de mentalidade. Eu nunca tinha feito nada de mentalidade, né? E nessa época, marketing multinível é muito doloroso para quem não tem a mentalidade, a cabeça no lugar certo. E aí eu passei por muitos perrengues, fiquei endividado pra caramba, entrei na fase do miojo com ovo que eu contei para vocês, porque, cara, eu lembro exatamente, a caixinha do miojo era 17 centavos. Então vamos falar de 17 centavos de dinheiro, né? E aí era um ovo que eu botava em cima
E era aquilo ali, era o meu almoço, era o meu jantar, entendeu? E era gostoso, cara. Entendeu? Eu alugava um quarto de uma casa e eu dormia no chão, não tinha colchão. Eu botava 2 cobertas, uma em cima da outra, para o chão ficar macio. Tinha um travesseiro e tinha 2 cobertas por cima com lençol. E, Fábio, isso é que ano que a gente está falando, mais ou menos? Cara, a gente está falando... Legal de dar essa perspectiva, que parece que quando você começou a história lá em 94, 95, que eu fui para os Estados Unidos, talvez o cara esteja pensando aqui que você tinha 19 anos de idade, estava começando. E, na verdade, que ano que foi isso aí? Cara, isso aí já deve ter sido 2010, cara. Pois é. 2008, entre 2007 e 2010, eu não sei dizer exatamente. 12, 15 anos atrás. Porque, veja bem, eu saí da música, porque, assim, certas decisões, cara, elas te puxam para trás. Né? Certas decisões que você toma, ela vai ter a impressão de ser 10 mil passos para trás. Mas não necessariamente é isso. Mas a sensação foi que realmente eu tomei a decisão errada naquele momento. Mas eu comecei a aprender, comecei a ver que provavelmente seria possível de eu alcançar esse objetivo de poder ver meus pais mais vezes. Olha que louco, né? Era a parte financeira, os 4 mil dinheiros, e ver meus pais. Era isso. Naquela época eu não tinha nem o foco ainda de encontrar uma mulher e casar, porque, tipo assim, cara, tipo, tá tão... Mal tá dando pra mim? Entendeu? Assim, você se sente mal como homem. Assim, como é que eu vou cuidar de uma mulher dessa forma? Não cuida nem de mim? Mas eu quis tanto mudar minha vida, que esse cara, ele viu esse talento em mim, ele viu. E aí, dentro do processo, cara, eu consegui conquistar a confiança dele, ele começou a me chamar, participei de várias reuniões, ele começou a me chamar para ir na casa dele, né? Então, assim, poucas pessoas tinham esse acesso na época, era um grande cara do marketing multinível, e um certo período ele mudou para uma mansão em Orange County. E era uma mansão, cara, a porta do cara dava para entrar um cavalo em cima do outro. E aí ele chegou para mim e falou o seguinte, cara, você precisa vir morar aqui comigo. Ele já era casado e tudo, porque você precisa passar por um treinamento. Cara, quando ele falou isso, cara, na mesma hora eu fui. E aí eu me mudei para casa dele. E foi o que aconteceu, cara, né? Enfim, às vezes acontece isso, né? Quando você tem muita intimidade, muito próximo de uma pessoa, aquele santo de casa não faz milagre. Perfeito. Né? Perfeito. E aí eu fiquei muito mais próximo dele, e aí, cara, eu acho que em inglês a gente fala you take it for granted, né? Que é o que você... É aquilo, né, cara? Você não reconhece o ouro que está na sua mão, né? Só quando você perde, né? Sim, é a lei da falta. O ser humano se acostuma muito fácil com as coisas. Sim. Virou costume. Sim. Você é um costume já. Ele estava na cozinha, cara, me dando uma aula, uma mentoria, falando do que eu devia ter fazendo, e eu estava ali, cara, argumentando com aquele cara, argumentando. Aí ele deitou na mesa da pia, eu lembro exatamente assim, a pia do cara era assim, fazia um L, cara, assim, gigante. Ele deitou assim, aí ficou assim, olhando para mim, falando comigo, aí a voz dele começou a alterar. Eu nunca vi esse cara gritar na minha vida, ele gritou comigo. Aí ele saiu e foi pro quarto, dormir às 2 horas da tarde, eu nunca vi isso acontecer. Naquele momento, cara, eu senti uma parada dentro de mim, eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo comigo e com a minha vida? Cara, o que eu tô fazendo? E aí, naquele momento, eu virei uma chave ali. De ser ensinável. Coração de ovelha, né? Coração ensinável. Tá muito rebelde, cara. Aquela história, né, cara? Tá comendo miojo todo... Pô, cara, eu não sei te explicar, cara. Tem momentos da sua vida, cara, que você passa por tanta coisa que você perde a confiança. Não vou te dizer que eu perdi a confiança nele, não foi nada disso, mas, cara, tem determinadas coisas que acontecem na sua vida que você fica mais travado para escutar as outras pessoas, os conselhos das outras pessoas. A questão é que eu digo o seguinte, a confiança, né, confiar no outro passa por você confiar em você. Mas se você não confia em você, você não confia no outro. Né? Por que tem muitas pessoas que às vezes olham, não confio em ninguém? Cara, você não confia nem em você. Então, eu acredito que talvez tu entrou num ciclo de falta de autoconfiança, porque o resultado, da mesma forma que ele traz autoconfiança, ele também tira a falta dele tira a sua autoconfiança. Olha. A forma, tu olha para uma pessoa de resultado, você vê uma pessoa autoconfiante, porque o resultado vai trazendo. E até muitas vezes é perigoso, porque muitas vezes você entra tanto na autoconfiança que você perde a prudência. Olha. Por ter muito resultado, por estar muito autoconfiante. Então, eu acredito que naquele momento você perdeu sua autoconfiança porque você estava sem resultado, e aí eu não confio nem em mim, como é que eu vou confiar em você?
Foi. Interessante isso. Com certeza. Com certeza, meu nível de confiança. Pegando assim, aí você sentiu que deu uma virada, e essa virada é uma virada que eu acho que todo ser humano precisa ter, que é a capacidade de entender que das 10 leis de 1% que a gente tem, a número 4 é na vida, ou você tem razão ou você tem resultado. Uau. E você estava tentando ter razão ali, né? Para você e para o outro. E quando você fala que virou essa chave, eu sei que a chave começa de uma forma reflexiva, mas o que a nível comportamental você mudou a partir desse momento? Você consegue traduzir isso naquele momento ou foi uma coisa que ainda demorou para virar? Cara, não, foi naquele momento. Naquele momento foi simples, cara. Eu falei assim, cara, ele está onde eu quero chegar. Ele está há anos-luz na minha frente. Já treinou várias pessoas. Quem sou eu para argumentar? E, além do mais, ele está vendo algo em mim que eu não consigo ver em mim mesmo. E eu estou relutando, como você falou, com o que ele está falando de mim, porque ele me vê como uma pessoa que eu não me vejo. Então, vamos lá. Ele me vê um cara extremamente bem-sucedido, que tem a capacidade de chegar naquele lugar. Se eu não acredito que eu tenho essa capacidade, tipo assim, de cara eu já não estou acreditando no que ele está falando, porque eu não estou acreditando que você está entendendo? Então, assim, cara, eu estava num emaranhado emocional, assim, cara, uma situação que era indescritível, cara. Imagina, além do mais, né, se a gente pensar em mente, corpo e espírito, imagina, eu tô comendo miojo por vários meses ou anos, cara, enfim, eu tava... E, tipo assim, não me deu mole, não. Não é porque eu morei com ele que era... Entendeu? Tipo assim, cara, é mérito e honra ser essa palavra em português. Eu tinha que fazer minhas paradas e gerar resultado. Era tipo assim, não era o pai que dava tudo pro filho, não. Entendeu? Então, foi mentoria mesmo, assim, foi violento o negócio. Então, hoje nós somos grandes amigos, cara. Nossa, eu acredito que tudo, onde eu cheguei hoje, cara, assim, o embasamento da mentalidade foi dele. Porque quando eu migrei para o marketing digital, o Russell Brunson é meu mentor hoje. Sim. O Russell foi um embasamento técnico, competência. De um preparo mental que você adquiriu anteriormente, cara, nesse momento. Sim. Okay. A competência não ia me levar... Cara, no estado que eu estava, eu precisava desses ajustes. O Daniel Goleman, ele traz no livro dele que 87% das pessoas fracassam na vida por falta de inteligência emocional. E mentalidade está dentro da inteligência emocional. Olha aí. 3% é por incompetência técnica. Ou seja, é habilidade. Ô, Fábio, quando você faz agora esse movimento, que você começa a conhecer o marketing digital, que eu quero entender o que foi esse primeiro passo, eu estou assim, curioso, porque eu conheço parte dessa história, mas... Uma das coisas mais difíceis para as pessoas é você sair de um movimento técnico, intelectual de bastidor para frente do palco. Então, assim, eu já vi muita gente fazendo isso errado, se frustrando. E eu sei que você viveu um grande desafio interno. Então, eu queria, assim, que quando você fala que você preparou a sua mentalidade, o que foi esses próximos passos onde você conhece o marketing digital, onde você realmente entende que você consegue gerar resultado. Mas eu queria, cara, que... Lógico, ouvindo a tua história, o que eu estou curioso a saber é o porquê. Porque, assim, não era mais uma questão financeira. E eu sei que teve um momento ali que foi o seu coração, e eu queria ouvir isso com mais riqueza de detalhes hoje. Estou adiantando, porque eu sei que você vai contar a história, mas é onde... Eu sempre me perguntei isso, a gente não teve oportunidade de se falar. O que foi esse teu coração? Você está falando na transição de bastidor para palco? Volta, não, pode contar o contexto que agora que você ouviu, eu queria como é que você chegou, mas Entendi. A minha curiosidade, eu quero chegar nessa virada, porque eu sempre sou curioso para entender. Às vezes a gente vira, eu pivotei várias vezes, por causa do meu coração, entende? E é lógico, às vezes a gente pode fazer isso porque uma coisa não está dando certo, mas agora o teu deu super, super certo. Então, assim, o que aconteceu dentro de você? É onde eu queria chegar, mas eu quero primeiro, só para não perder o contexto, né? Tá. Você estava vindo do marketing digital, quer dizer, desculpa, do multinível. Como que um marketing digital entrou aí, cara? Ele entrou, então. É interessante você falar essa parte do coração, né? Porque músico tem isso, né? Você é um cara muito sensitivo, e é notório. Eu desenvolvi... não era, tá? Porque quando você falou de matemática aí, antes da gente começar, eu me formei em engenharia. Então, eu era um cara extremamente matemático.
Só que eu acho que eu sou meio híbrido, né? Porque a música, o amor pela música e a paixão pela música meio que trouxe os dois lados. Trouxe uma harmonia nisso. Trouxe uma harmonia. Então eu consigo migrar de um lado para outro. É muito interessante essa parte, né? Sua personalidade no disco é CS ou SC? Não. Tem um D alto pra caramba aí. É DC, né, amor? Não, e só descer. Não, e um ele elogio. Tem muito cara de estável. Um elogio interessante que é isso, né? Que eu falo, de novo, olha o poder do contraste. Por que eu fui na tua mentoria? Por que eu entrei na tua mentoria? Pelo lado humano, da forma como você me respondeu, respaldado por uma habilidade técnica que você provou que você é bom. E as pessoas que eu converso sobre o Fábio falam muito, Kaique, por exemplo, posso citar nome, falam muito dessa atenção, desse carinho, desse humano que está ali, que é muito diferente do digital, que às vezes você é uma copy. Há uma autenticidade genuína. Eu sempre lhe falei isso, sempre vou falar, assim como vejo dentro da Vanessa. E eu acho que isso, sim, cara, é o que eu admiro numa pessoa. E você constitui isso. Por isso que eu queria entender mais esse detalhe, porque a técnica e o dinheiro você já tinha, mas a tomada de decisão veio pelo coração. Isso me fascina. Queria entender mesmo. Uau. Eu acho que isso foi uma construção, né? Quando eu estava no marketing multinível, foi interessante porque... eu consegui vir algumas vezes para o Brasil. E só o que aconteceu era que toda vez que eu vim para o Brasil, o time que eu montava ele meio que se desmantelava pela falta de liderança. E aí aquilo ali foi me frustrando. E eu senti dentro de mim, cara, que, enfim, está na hora de mudar de fase. Está na hora de ir para um outro lugar. E foi aí que surgiu o marketing digital. Então, assim... É interessante, porque quando você pensa nos teus pais, né? Não é uma decisão matemática, né, cara? Sim, lógico. Entendeu? É uma decisão de coração. Você tá, né? Eu quero estar ali presente com eles, né? Aquela coisa toda. E aí, então, cara, assim, eu migrei do marketing multinível para o marketing digital em 2016. E aí, olha que louco isso aqui, né? Quando eu migrei, eu quebrei de novo. Aí eu estava oficialmente endividado. Por quê? Porque o marketing multinível, ele me levou a um lugar e eu caí lá de cima. Por vários motivos. Uma perna do meu time que era no México saiu, levou todo mundo. Enfim, várias coisas aconteceram. Enfim, não vale a pena a gente falar mais detalhadamente isso. O que importa é que eu me quebrei novamente... Entendeu? Entrei na dívida total. Dívida mesmo. E aí, cara, eu falei assim, cara, marketing multinível. Se não for isso, cara, vai ter que ser um emprego. Entendeu? E aí eu entrei no marketing multinível, no marketing digital em 2016, olha o nível. Eu falei assim, cara, eu vou comprar um curso no Brasil ao invés de nos Estados Unidos. Apesar de já morar nos Estados Unidos, ali já devia ter uns... sei lá, quase 20 anos que eu morava nos Estados Unidos. Por que essa decisão? Tinha com o mercado lá mais avançado? Até? Não, porque se eu errasse em real, ia me custar mais barato. Sábio. Entendeu? Eu não podia errar em dólar. Interessante isso. E aí eu fui fiz um curso aqui no Brasil, online, né? Em 2016. E aí vendi meu primeiro produto digital com uma parceira, que na época, era minha namorada na época. E deu certo lá, deu R$8.000, né? Aí, eu falei assim, cara, então esse negócio funciona. Acho que isso aqui vai dar bom. E aí, cara, aí as histórias agora vão se emaranhar, cara, assim, vai ficar muito louco aqui que eu vou contar pra vocês, porque aí em 2017 eu conheci o Russell Brunson, né, porque eu caí aí num anúncio dele, de um livro, e conheci a parte da estratégia de funil de vendas, né, porque eu falei assim, cara, o cara tá me dando um livro, eu caí num funil que era assim, um livro gratuito. Aí eu falei assim, pô, eu quero esse livro, só vou pagar os correios, beleza. Aí quando eu comprei o livro, aí na próxima página ele estava me oferecendo uma coisa que eu não tinha consciência, né, de um livro. Eu falei, pô, verdade, eu vou precisar dessa parada. Aí comprei. Aí foi para outra, verdade, botei tudo no cartão de crédito, né? Eu acho que eu gastei uns $500 ali, mas gastei feliz. Fez sentido, né? As páginas estavam muito bem engatilhadas. Estavam, assim, fez sentido. Aí foi ali meu primeiro contato com o funil de vendas. E aí, enfim, a gente está falando de coração aqui, cara.
eu tava no relacionamento, tava sendo pressionado, então, assim, tinha uma namorada no Brasil e tava sendo pressionado para dar um próximo passo, só que eu não tinha dinheiro para dar um próximo passo. Ainda bem, né, Vanessa? Não tinha dinheiro. E aí, em 2017, cara, aí eu fui convidado para fazer parte de uma agência aqui no Brasil e tal, eu fazia tráfico e tal, aquela coisa toda. Aí começou a dar um dinheirinho ali, um dinheirinho e tal, aí todo mundo saiu, a agência se desmantelou, fiquei sem nada. Aí em 2018, cara, foi em 2017, desculpe, 2017, a agência se desmantelou. E aí, no final de 2017, cara, o relacionamento tava assim, cara, tava muito ruim. E aí eu tava, assim, num momento bem crítico mesmo, pra te ser sincero, mental. E aí o meu pai, minha mãe me ligou e falou assim, ó, seu pai vai fazer uma cirurgia. Era setembro, outubro de 2017. Ah, ele vai ter que fazer uma cirurgia aí, não sei o que, de pulmão, não sei o que. Ah, tá legal, tudo bem. Eu achei esquisito aquilo ali, cara. Aí, liguei pra ela uma semana depois. Eu falei assim, não, teu pai tá com câncer. Aí, cara, porra. Qual é a probabilidade? Aí comecei a pensar, cara, as 10 vezes que eu ia ver meu pai, Agora, podem ser 3. Ou uma. Ou uma. Nenhuma. Caramba. Cara, tu imagina o trabalho que eu vim fazendo à vontade, que eu fui construindo para conseguir fazer o que eu queria fazer, para estar lá com meus pais e tal. É engraçado, né? Porque eu tô falando aqui, olha, a gente começou essa conversa falando de 250 milhões, até agora eu tô falando dos meus pais. Entendeu? E 4 mil dinheiros. E 2017, 2018, cara. Estamos aqui. Eu já tinha lançado produto digital na Já. época da sedução, já estava também fazendo alguma coisa. Então, assim, para tu ver o negócio, cara, olha a guinada que você deu, mano. Vai. E aí, bota no cartão de crédito e vou pro Brasil, né? Ver meu pai. Meu pai tava na UTI. E aí, cara, meu pai, ele trabalhou 55 anos para uma empresa. Foi um primeiro emprego até o final da vida. E aí o dono deu um seguro-saúde para ele que era o mais top. Então ele foi internado no hospital em Copacabana, cara. A gente de Bento Ribeiro para Copacabana. Legal. E eu saí do aeroporto, fui direto pro hospital, direto pro hospital, pra ficar na UTI com meu pai. E aí, acho que era o 26 de dezembro que eu cheguei, alguma coisa assim, cara. E aí meu pai tava entubado, cara. O negócio foi feio, cara. Ver meu pai entubado. E aí a gente sempre... Ô médico, doutor, quanto tempo meu pai tem? Ah, se ele sair uns 3 meses. Era 6 meses, aí foi para 3. Eu falei assim, cara, não existe um livro que você possa comprar para aprender como lidar e o que sentir numa situação dessa. E aí, cara, dia 31, meus tios foram para lá, eu tava lá na UTI, meu irmão tava lá, eu adoeci. Cara, eu tava tão mal que o meu sistema imunológico... Cara, a menina que era minha noiva naquela época, cara, ela não foi ver meu pai. Aí a gente já tava assim no final do final. Mas ela nem para vir ver meu pai ela veio. Então tu imagina como eu tava na sala da UTI, sozinho, quebrado, endividado e com uma mulher que nem para vir ver o meu pai ela vinha ver meu pai. Né? Com todo respeito, não é nem o seu pai, dar suporte a você, porque Sim. a relação é sua, mas você tava ali, cara, precisando dela. Porra, bicho. Aí, aquilo assim, eu adoeci dentro da UTI, eu tive que sair. medo, baixa imunidade, baixou. E era dia 31, eu saí em Copacabana, fui andando, né? Meu amigo tava lá, meu amigo foi me visitar, cara, pô, vamos dar uma volta. Aí eu lembro andando ali na Avenida Atlântica. Não, mas fomos ali na Atlântica, né? Aí ali na praia. Cara, aí, bicho, porra, olhando pra todo mundo, cara. Parecia que eu tava num outro planeta. A galera tudo gritando, bebendo, se divertindo. E assim, cara, parecia que eu tava num outro metaverso, assim, olhando pra aquilo ali, sabe? Assim, cara... E aí, assim, passava pela minha cabeça, cara, 2 grupos de pessoas existem nesse exato momento. Uma galera que tá, assim, completamente vivendo a vida, assim, bebedando. E, tipo assim, curtindo ali tudo da maneira deles. E uma galera que eu conheço, nem que seja a galera do marketing multinível, que já planejaram o ano de 2018 todo, já sabe exatamente o que vai acontecer, quanto vai ganhar, qual é a meta do mês e tudo. E eu naquele meio, sem nem pro lado nem para outro, sem nada, cara.
Aí aquilo ali, cara, nossa, eu saí dali, voltei pra UTI. Aí meus tios, cara, vamos pra casa. Aí não podia ficar ali, eu tava doente, né? Fiquei doente. Meus tios me levaram, pegamos o ônibus e trem. É trem. Lá da Central do Brasil até Bento Ribeiro. Era aquele primeiro trem das 6 da manhã, alguma coisa assim. Aí eu fui dormir. Não lembro exatamente o horário que eu recebi uma ligação do meu irmão. Nosso pai faleceu. Dia 1º de janeiro, cara. E aí foi... Aí passa o filme na cabeça, né? É. E aí, cara, porra, bicho, aí a única coisa que eu pensei foi o seguinte, cara, em inglês a gente fala I missed the mark. Eu perdi o timing. Eu corri tanto, cara. Porque qual é a maior satisfação que os pais têm do filho, na minha opinião? Assim, cara, que o filho esteja encaminhado. É encaminhado que Saúde, chama, né? prosperidade, amor. Amor. Perfeito. Amor. Cara, não tinha nenhum dos três. Saúde, eu tava doentado. Prosperidade. Amor, nada. Não, nada é melhor do que o que você estava tendo. Aquele momento de um desafio de algo que não que tá te puxando para trás é pior que o nada. Aquele momento era melhor não ter nada Sim, mesmo. lógico, teria ele mesmo. Com certeza. Não a expectativa frustrada. A mulher não foi nem ver ele. Cara, e aí... Putz, bicho, aí eu tive que voltar para os Estados Unidos, cara, tipo, 2 semanas depois. Aí eu tive que deixar minha mãe. E aí eu imagino que começou, né? E agora? Quanto tempo tem que ficar minha mãe? Porque aí começa... Não. Imagino que você começou a ter medo de perder sua mãe. Não, eu já voltei com sentimento de culpa. Sim. Porque o meu pai teve momentos de lucidez. E eu sei que ele sabia, era aquele código abstrato, que ele sabia, pô, por que a noiva dele não tá aqui? E tipo assim, sabia que eu tava quebrado. Mas nunca falei pro meu pai, mas lógico, os pais têm assim. Sim, lógico. Pô, meu irmão tem 10 casas, meu irmão é aposentado já do exército, é advogado, um monte de coisa, um filho 100% encaminhado e o outro é ovelha negra total. E eu falei assim, cara, é o sentimento de culpa, assim, literalmente, cara, bicho, eu não consegui, perdi o timing com meu pai, não consegui nenhuma das coisas que eu planejei para honrar o meu pai, eu não consegui. Não consegui, perdi o timing. E aí, então, não foi só voltar para os Estados Unidos com o timing perdido e sentimento de culpa, foi também minha mãe, eu ter deixado minha mãe para trás, cara, com meus tios. Aí voltei, aí entrei na depressão, assim, não sei nem se chama depressão, não sei nem o que chama o que eu senti, cara, mas apesar de toda essa estrutura que eu tinha antes do meu pai falecer, cara, eu acordava às 6 horas da manhã. Eu ia exercitar, eu fazia, sabe, eu tinha já um exercício... Não, mas a rotina mantém a saúde e a lucidez. Sim, O pior é perder isso. Se você ficar vagando fora do tempo... Né? Eu perdi tudo, cara, eu desandei. Desandei total, acordando 10, meia da manhã, 11 horas da manhã. Eu lembro que eu olhava pro teto assim e falava assim, cara, levantar pra quê? Sem motivação. Levantar pra quê, cara? E aí foram quase uns 30 dias assim, cara, assim, sem, tipo assim, cara... Sem sentido. Né? E aí, cara, teve um dia que eu literalmente escutei a voz de Deus falando para mim, levanta e vai. E aí eu levantei, cara, da cama assim, acho que eram 10, 11 horas da manhã, e eu fiz uma pequena postagem dentro da comunidade do ClickFunnels, que é do Russell Brunson. E essa postagem, cara, uma pessoa me mandou um direct e falou o seguinte, cara, tu quer fazer um funil aqui de teste para mim, para essa empresa? Gratuito, não vou te pagar. Eu disse, cara, vou fazer. E aí eu fiz o funil. Aí ele falou assim, cara, gostamos do funil, a gente queria marcar um Zoom com você e o CEO da empresa. Aí o CEO da empresa entrou, aí falou assim, a gente quer te contratar. Aí eu lembro, cara, era $1.500 por mês. Aí eu falei assim, cara, eu tô a 1/3 da minha meta, de 4 mil dinheiros. Aí 2018. 2018. Aí eu falei assim, cara, eu vou agarrar essa oportunidade como se fosse, essa é a minha única chance. Eu vou agarrar isso e eu não vou cometer os erros que eu cometi no passado. E aí esses R$1.500 foi para 4 mil, $1.500 já foi para $4.000, ou seja, alguns meses depois eu bati os 4 mil dinheiros. E aí eu fui no evento do marketing digital. Aí tu descobriu que não era o suficiente. A felicidade dura pouco, né? 4 mil. Acho que tá O falando. progresso move o ser humano. Não tem como.
Isso, mas então, assim, a parte financeira estava caminhando, mas a parte emocional estava um caco, né? Eu não tinha conhecido Vanessa, enfim, não tinha nada. E aí eu fui no evento do marketing digital, o Funnel Hacking Live, né, que foi o meu primeiro evento lá do Russell e tal, e aí esse meu cliente estava lá. Coincidentemente, não planejamos, só que ele estava aqui e tal. E a gente, e aí tal, estamos aqui junto e tal, beleza. Aí o Russell anunciou uma mentoria de $25 mil na época, né? E aí, primeira vez que ele abre essa turma, eu falei assim, caraca, bicho, nem que eu quisesse, não existe, nem que eu botasse todos os meus cartões de crédito, isso não se encaixa. Tipo assim, então, eu zerei completamente a ambição de querer fazer aquilo, tá? Porque a turma ia fechar ali só no ano que vem, né? Beleza, aí o meu cliente chegou e falou assim, cara, vamos sentar ali fora, quero desenhar vamos conversar sobre a estratégia de 2018? Vamos embora. Aí começamos a falar de funil e tal, eu falei assim, olha, o que você acha dessa mentoria do Russell? Eu falei assim, porra, bicho. Sonho. Aí ele falou assim, então por que tinha chamado para ir lá fora conversar e almoçar? E falou assim, não, a gente não vai almoçar aqui não, a gente vai almoçar lá dentro porque eu acabei de comprar essa mentoria para você. O que você sentiu naquele momento, Fábio? É um momento que a gente dilata ali o espaço-tempo e um segundo parece vários minutos na cabeça. O que vem nesse momento? O que você sentiu? Se eu quisesse sentir aqui o que você sentiu naquele momento, o que aconteceu dentro de você? Ai, caralho. Bom, primeiro eu fiquei muito grato, obviamente, eu senti, cara, que tudo que eu passei até aquele momento ia valer a pena. Que tudo que eu passei até aquele momento eu poderia ter desistido, eu poderia não ter saído da cama, eu poderia ter dado um outro rumo completamente na minha vida. Mas aquela decisão de sair na cama naquele dia e ter dado aquele passo que eu dei, sentindo, cara, pior, literalmente, dia da minha vida, se não fosse aquilo, cara, nada disso hoje teria acontecido. Pelo menos não dessa forma. E aí, cara, eu vou um pouco para frente e vou voltar, porque o que aconteceu? Eu entrei nessa mentoria e naquele ano, eu fiz o meu primeiro $1 milhão. Primeiro $1 milhão, cara. Mas só para eu entender um pouco, para eu imaginar o seu estilo de vida. Você chegou a esse resultado, mas como que você estava em termos da sua lucratividade? Porque você estava trabalhando para aquele cliente. Sim. Ou foi $1 milhão fora daquele cliente? Foi $1 milhão fora daquele cliente. Não, desculpa, foi $1 milhão com aquele cliente, mas aí eu já estava ganhando, eram $10 mil por mês. Tá, eu já estava ganhando $10 mil por mês e eu já tinha uma cartela de clientes que esse cliente me indicou. Legal. Ou seja... Esse cara foi um anjo, né? Eu gosto de trazer... Eu comprei um pedaço da empresa. Existe um livro clássico, né? Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, você vê exatamente isso. O que foi o grande trunfo ali, talvez, né? Ele, sem pestanejar, ele podia ter negociado, né? Ele aceitou trabalhar de graça. Foi. Ele pegou uma oportunidade gratuita e foi uma semente que dali o cara não só investiu, mas indicou, cara. Então, a decisão lá atrás, né? Não, eu acho assim, né? Hoje tem tanto jovem que fica preocupado em querer sair ganhando, e as pessoas não conseguem ver a história que está por trás de uma pessoa que, depois de ter ido e subiu, caiu, aceita às vezes trabalhar de graça e com tesão de uma motivação que, cara, aqui eu vou fazer acontecer. Quem que tem esse peito para fazer isso de graça mesmo? Na situação ainda que eu estava. É menos de 1%, cara. É menos de 1%. Menos. Na a maioria situação quer que eu ganhar alguma coisa para fazer algo, né? Vou fazer de graça? Pois eu negociaria o mínimo, não, cara. Mas olha, tem uma coisa que eu aprendi com um outro mentor meu que foi uma coisa que transformou minha vida. Eu vim dessa mentalidade de, cara, eu tenho que receber para fazer alguma coisa. Mas esse mentor falou para mim o seguinte, cara, não pensa dessa forma. Entrega para o seu cliente ou para qualquer pessoa que você tiver um relacionamento de negócio, entrega tanto. Se faça insubstituível, né? Que se esse cara te mandar embora, a empresa dele quebra. Exatamente.
E aí a minha mentalidade sempre foi de máxima abundância e entrega nesse sentido. Entendeu? Porque eu sei que foi aí que eu recebo esses convites para comprar um pedaço, para ser parceria, para ter equity. Porque a partir do momento que você se torna insubstituível, literalmente é isso. A empresa do cara, a mentalidade é, cara, entrega de tal forma que se o cara tirar você da empresa, ele quebra. Esse é o tão importante que você é para a empresa. Eu prefiro ser uma pessoa com essa característica dentro de uma empresa de alguém, ou algum projeto que eu me envolver, do que ser o cara que eu estou entrando literalmente achando que meu valor é X, Y, Z e ser um cara 100% substituível, que a qualquer momento o cara chega, eu vou pegar um cara mais barato que faz o que você faz. Fábio, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu sei que parece que eu estou cortando o tempo, mas quando você fala isso, eu falo por mim, uma experiência própria, e um receio que eu tive, e eu tive que lidar com isso, hoje no nível que você se encontra, que, nossa, está só começando a sua história aqui, você é chamado para negócios, vamos falar mensalmente, pelo menos, você é chamado para grandes negócios. Sou. Como que você consegue lidar com a habilidade de negociar a sua vida com relação a isso? Cada negócio é um tempo. Cada negócio é um momento a menos também de estar ao lado, às vezes, da Vanessa, em dedicação a ela. Ou a parte mente, o corpo, espírito, que eu sei que é um valor para você. Como é que você começa como é que você aprende a precificar o seu tempo para que você comece a entender os nãos que você tem que dar, que você certamente faria mais dinheiro, mas porque tem coisa que esse dinheiro não vai comprar. Como é que se adequa nesse momento que você se encontra? Isso foi muito difícil para mim, por isso que eu estou te perguntando. Tem algumas características assim, né? Por muitos anos da minha vida, eu estava na fase... A Vanessa, ela soube... minha esposa, ela soube dar nomes às coisas, né? Que eu converso com ela, ela consegue nomear as coisas. Por muitos anos da minha vida, eu estava na fase do ter. Okay. E aí, agora eu estou na fase do ser. Tem muitas coisas que você pode fazer hoje na sua vida que vão colocar dinheiro no seu bolso, mas não vão trazer para você a vida que você quer viver. Uma coisa que o Steve Jobs falou, que eu aprendi com ele, foi, cara, saber dizer não para grandes oportunidades, que são grandes, muito boas, para que você diga sim para aquela que realmente vale a pena para você. E aí, uma das coisas que, quando eu comecei a Vanessa, veja bem, tudo é muito recente, 2018, 2019. Sim, é incrível isso. 2019, eu fiz a parede do futuro. Né? O pessoal chama de vision board, né? Aqui no Brasil é mais quadro dos sonhos. Casa dos sonhos, eu chamei de parede do futuro porque futuro... Cada um dá um nome. Eu chamei de futuro, parede do futuro, porque futuro para mim é um lugar. Isso é muito interessante. E aí eu comecei a ter muita clareza, né? Roda da vida e tal. Comecei a ter muita clareza de aonde eu queria estar em todos os pilares da vida. Agora imagina, 2019, 2020. Eu sei exatamente no final de 2020 o que eu quero ser, o que eu quero ter, o que eu quero sentir, o que eu quero viver. Eu sei de tudo porque eu defini isso. E aí todas as decisões, de todas as propostas, tudo que acontece na minha vida, a resposta é muito simples. Vai me levar mais rápido para tudo aquilo, que ali é o ponto de chegada, eu estou no ponto de partida. Tudo que está chegando até mim até agora vai me levar mais rápido àquilo ali, ou vai ser uma distração que vai, na verdade, vai fazer com que eu não chegue nesse destino aqui. E aí, vou te falar uma parada. Antes, eu não tinha isso aqui. E aí, tudo que era bom eu pegava. Aí eu chegava no final do ano, olhava para trás e falava, eu tinha a sensação que não fiz nada. Sem planejamento. Just in time. Costumo dizer que oportunismo é diferente de oportunidade. Nem tudo que reluz é ouro. Olha aí. E quando nós não temos clareza onde nós queremos chegar, a gente começa a abraçar os oportunismos que aparecem. Aquilo que parece ser bom, mas não completa o meu quebra-cabeça. É a peça roxa num quebra-cabeça azul. Olha aí. Ela pode encaixar, mas ela não vai deixar o quebra-cabeça bonito.
E aí a gente fala do coração, né? Ok. Então foi um desenvolvimento, porque, cara, eu comecei a ficar insatisfeito. Né? Aí já estava faturando muito mais. Ok. Já comecei a ter parceria, já comecei a ter várias coisas. Mas chegava no final do ano, tinha determinadas coisas que, entendeu? Não estava me sentindo... Não sei se o sentimento é realizado, sabe? Tem uma parada que você tem que sentir dentro de você, sabe? E aí a Vanessa me ensinou, não, peraí, a gente tem que organizar essas ideias aqui. Começou a extrair de dentro de mim várias coisas que eu tinha dificuldade de extrair. Né? Ela foi extraindo, cara, foi extraindo, ela foi tirando, né? A gente fala da cebola, vai tirando as camadas e tal. Aí eu fui vendo, fui tendo clareza, né, da onde eu queria chegar em todos os aspectos da minha vida. Então, tudo que eu dizia sim era, vai me levar mais rápido para lá ou vai me levar para cá? E aí eu tive que dizer não. Comecei a dizer. Aí eu tinha clareza no que eu tinha que dizer sim e no que eu tinha que dizer não. Interessante. Entendeu? Porque esse futuro você está construindo a partir daqui, né? Você está construindo ele, né? Qualquer decisão que você toma vai impactar aquilo ali. Então, eu comecei a alinhar tudo. E aí é interessante, eu planejei assim, cara, eu quero ter 3 viagens internacionais esse ano. E, cara, porra, tá fechando o ano, eu não... Vamos lá, vamos fazer ela. Porque eu planejei essa parada. Nossa, as metas são bem legais. Entendeu? Então, assim, certas coisas elas não aconteceram, mas a gente tem ali um tempo, porque eu falei assim, cara, eu vou fazer isso acontecer antes dessa linha de chegada aqui. Você, logicamente, com o auxílio da Vanessa, você conseguiu ver algumas dificuldades, dar mais clareza e conseguiu resolver. Mas Sim. hoje, dentro de um mundo onde você tem mais possibilidades, só que possibilidade não necessariamente leva você a algo que é provável. Provável vai puxar você para uma tendência. Qual que é a sua maior dificuldade hoje? Cara, minha maior dificuldade sempre vai ser a mental. Em alguma situação assim que você acha que, por exemplo, você era uma pessoa que no passado você trazia uma visão de você ter a preocupação de ver mais seus pais. Sim. Hoje existe algum medo dentro de você que lhe preocupe? Uau, cara. Diego gosta dessa pergunta. Diego gosta de... Pega essa, é direto. Porque essa pergunta remete a uma reflexão, ela não tem uma resposta, ela tem um sentimento que bate. E que às vezes não se traduz nem numa fala. Por isso que você leva o tempo e talvez o que você me fale hoje vai ser o que vai dar outra resposta na semana que vem. Então, Diogo, eu perdi meu pai em 2018, né? Perdi minha mãe em 2019. Só que minha mãe, ela me viu subir no palco, recebendo 6 premiações simultâneas. Não, na verdade eu tinha recebido 2 naquela época. Então, ela conheceu a Vanessa 2 meses antes de falecer. E minha mãe falou comigo, essa aí você não deixa escapar. Pena que a câmera não pegou. Isso tinha que ir pro podcast. O que aconteceu? Que legal. Minha mãe, eu não perdi o timing. Você não se sentiu Eu culpa? esmaguei o timing. Porque ela me viu ao vivo no Facebook. Meus tios estavam lá, minha mãe com câncer também lá. Meu pai, minha mãe também foi nessa história. Quando minha mãe foi diagnosticada com câncer, eu já sabia qual era o final da história. Porque eu vi com meu pai. Então eu já sabia qual ia ser o final da história. Só que eu tinha dinheiro. Eu passei um ano com a minha mãe. Eu ia para o Brasil, passava 30, 40 dias, voltava uma semana, voltava para o Brasil. E a minha mãe, eu cuidei da minha mãe. Vanessa apareceu na minha vida em julho. Vanessa cuidou da minha mãe. E eu fiquei com a minha mãe sem um cartão de crédito endividado. Pagando tudo literalmente ali. Minha mãe me viu com a esposa, a mulher dos meus sonhos, me viu com dinheiro no bolso e me viu subindo no palco sendo reconhecido no mundo todo. Então, esses dois, essa fase passou. Né? Ela passou. Agora, para mim, eu quero olhar para trás e ver o seguinte, cara, eu vivi uma boa vida. Tá valendo a pena. Valeu a pena. Tem alguma coisa que você bote como condição sine qua non de algo que ainda não aconteceu, que poderia acontecer para que... Porque eu poderia dizer que uma pessoa, no nível de resultado, uma realização amorosa, você se sentir completo, uma completude com a sua família, que você já pode olhar para trás e você conquistou até coisas que as pessoas em 2, 3, 10 vidas não conquistariam. Sim, mas é muito cedo. Ok.
sabe? Quem olha para mim e fala, cara, como é que você conseguiu gerar esse tipo de resultado? A gente está falando de 250 milhões. Cara, isso foi nos últimos 2 anos. Então, se você olhar 2018, 1 milhão, 2019, sei lá, 2, 3 milhões, 2020, né? Acho que foram. E lembra pro 6. pessoal, é dólar, pessoal. É acima de bilhão de real. É muito impressionante. Então, ainda existe uma luta interna. Será que isso é real? Será que eu sou bom? Foi um processo muito acelerado. Sim, né? a mentalidade de Será quem veio que eu não muito de sou baixo impostor? também. Será que eu dei sorte? Entendeu? Sorte eu sei que não foi, porque eu fiz isso muitas vezes. Muitas vezes. Só que, cara, o jogo que eu tô jogando agora não é fácil, cara. Imagina esse copo aqui. Ele tá aqui, ó. Parado aqui. Se ele tiver que vir para cá 1 centímetro, e eu, sem querer mover ele para cá 1 centímetro, são 5 milhões de dólares. A decisão ela tem muito mais peso. Não, detalhes não são detalhes, são diferenciais que mudam o rumo completo do negócio. E, cara, é assim, o que tá faltando, não vou falar que tá faltando, porque é o seguinte, eu entendi que tudo que aconteceu na minha vida até agora foi fruto de eu ser esticado. Eu fui esticado, e muitas vezes eu falei, cara, eu vou arrebentar. Cara, não tem jeito, eu vou arrebentar. Mas eu fui. Hoje, eu olho para os meus desafios de 2018, quando me levou 1 ano para fazer 1 milhão, gerar 1 milhão naquele funil com o cliente. Okay. Um cliente meu entrou aqui em junho desesperado, falando o seguinte, eu estou precisando da sua ajuda, que eu preciso levantar 30 milhões e eu tenho 2 meses para fazer isso. Eu lembro disso. Tu lembra dessa história? Lembro. Foram 27 milhões, alguma coisa assim. E eu, 2 meses. Em dezembro, esse cliente, um outro desespero, preciso levantar 50 milhões em 50 dias. Tinha que fazer 1 milhão por dia. Dezembro agora. É. A gente estava na imersão. Você lembra? Estava conversando sobre 1 milhão por dia, cara. Tipo assim, em 2018, foi 1 ano para fazer 1 milhão. Em 2017, porra, bicho, se eu fizer... Entendeu? Então, o que acontece hoje, cara? Eu tô naquela fase assim, cara, o jogo do milhão, dos milhões, ele não é técnico competente. Competência, cara, a partir do momento que você começa a fazer 10 milhões, competência você tem para fazer os 100 milhões. Mas, cara, é muito difícil você fazer 100 milhões se você não tiver a tua cabeça no lugar. E aí que eu tô te falando o seguinte, eu tô sendo esticado, cara, de todos os lados, mais uma vez, cara, imagina um erro para cá. Cara, eu tava falando pra Vanessa, cara, hoje eu durmo, e no meio da noite eu acordo falando o seguinte, cara, eu tenho que ajustar isso aqui no funil, eu tenho que fazer essa parada. Cara, eu sou bombardeado por informação nos meus sonhos, cara. Eu imagino. Então, assim, se tu conversa com um cara como Donald Trump, que faliu 7 vezes em 7 anos, sei lá, se eu contar essa minha história pra ele, ele vai rir e falar assim, cara, porra, isso é normal. Tipo assim, o cara já tá num jogo mental, entendeu? E tipo assim, eu quero chegar nesse nível. Porque hoje, eu vou te ser sincero, eu ainda sofro com essa parada. É muita pressão, entendeu? E eu quero saber lidar com essa parada, entendendo que esse é um jogo do negócio. Porque às vezes, cara, vou te falar sinceramente, dá vontade de você sair de você mesmo e ir para Arraial do Cabo. Só que eu fui para Arraial do Cabo para expirir, né? Porque tu precisa. O que acontece? Eu aprendi isso com o meu mentor. O elástico, quando você estica ele e você mantém ele esticado, ele perde a característica dele. Perde pressão. Ele deixa de funcionar, ele deixa de ser elástico. Então o elástico ele precisa esticar, mas ele precisa voltar. E eu tô exercitando isso, cara, porque eu não consigo fazer essa parada direito. Sabe por quê? Fui para Arraial do Cabo. Falando com ela ali. Pode perguntar para ela. Cara, não adianta. A vontade que dá é o seguinte, eu vou me tirar de mim mesmo, vou para Arraial do Cabo. Só que não tem jeito, cara. Onde você for, você se leva com você. Exatamente. Você vai junto, sabe? E aí agora meu jogo interno é esse, cara. Como é que eu consigo ir pro próximo nível, da onde eu olho para essa parada aqui e falo o seguinte, não sou influenciado por isso. Você trouxe um ponto importante, né? Isso acontece muito quando as pessoas têm um crescimento rápido. Muitas vezes a mentalidade delas não acompanhou o crescimento. Aconteceu comigo também.
Tipo assim, oi? Meu Deus, o que aconteceu? Né? Então, eu vejo nitidamente que isso aconteceu. Agora, Fábio, me fala o seguinte. Você estava lá nos Estados Unidos, né, nas Américas, bombando, né, Russell lado a lado ali, andando de jato com o Russell. Foi. Parceiro, amigaço, brother, toca aqui, brother, pá! E aí, cara, por que tu cismou de vir pro Brasil? Porque, cara, eu imagino assim, vamos lá, eu imagino na minha cabeça que seria muito mais fácil você fazer o que tinha que fazer lá. Ganhar em dólar. Ganhar em dólar, né? Acho que a equipe lá já estava lá, tu já tem o nome lá. E aí, cara, por que tu cisma? O Brasil, não é real. Olha, essa é a pergunta que realmente a gente vai entrar numa outra parte do podcast. Eu vou só tomar a liberdade de fazer uma pergunta para contextualizar o final, porque essa eu também quero ouvir. Fábio, isso é uma... Eu vim, estou te ouvindo, estou refletindo na minha cabeça, às vezes funciona como uma outra posição perceptual. Quando você falou com muito orgulho que você teve um grande resultado para tua mãe, você falou que ela te viu no palco, você falou que ela conheceu Vanessa. Sim. E que são pilares que fazem um homem ter exatamente, cara, de novo, agora eu estou com saúde, agora eu estou realizado, meu amor, principalmente, estou com prosperidade. Existiu em algum momento, porque você falou que você tinha um irmão muito bem sucedido, eu não sei se isso também, às vezes, há inconscientemente uma ideia de, putz, sou ovelha negra, eu preciso provar, mas muitas pessoas que têm o resultado que você atingiu, que é como você está falando, Diego, eu tenho que entender, negociar comigo. A minha questão é, o quanto o Fábio, de tanto desafio, ele fica tão grande em algo, que esse algo é como se fosse, vamos falar, um buraco negro que quer engolir o Fábio. E se o resultado do Fábio se torna maior que o Fábio, o buraco negro não deixa nem sair a velocidade da luz, né? A luz não volta. É como se você se tornasse o seu resultado. E você vai ficar sempre dentro desse buraco, e as pessoas vão te cobrar mais isso, porque você é bom demais e você quer ser insubstituível por onde você passa. O que acontece se o tempo passa e você se torna só o resultado? Se por um acaso esse resultado vier a dar uma fraquejada, uma abalada, você estaria preparado para isso? Esse não é o verdadeiro líder. O verdadeiro líder, ele não vive dos seus resultados. Ele vive dos resultados das pessoas que ele lidera. Fantástico. E para mim, eu já passei dessa fase. Hoje, eu não me importo mais de subir naquele palco. Porque eu já subi, eu já provei meu ponto, eu já chutei a bola pro gol. Aí agora eu quero outras pessoas chutando a bola pro gol. Você está entendendo? Sim, você passa isso na tua mentoria. Isso. E o que... Olha que interessante, eu vou fazer toda a minha estratégia, como é que foi, né? Primeiro, depois, a gente tem que voltar nessa pergunta, que é muito importante. Essa é a mais importante. Então... O que acontece? Primeiro, eu fiz. Eu mostrei que é possível. Tu tá falido, quebrado, perder teu pai, perder tua mãe, perder tua noiva, comer miojo. Tipo assim, e o detalhe, eu provei que é possível sendo o cara mais improvável do planeta. Porque o meu sentimento, na época, quando eu fiz isso, antes de fazer isso, era que literalmente, assim, cara... Eu passei por duas fases. A primeira é, cara, eu acredito que existem pessoas que nasceram para ter prosperidade, é uma característica que está no DNA dela, que é uma bênção de Deus, alguma coisa, e outras não. E eu tenho que estar de bem com isso. Eu recebi esses ataques mentais. Você está entendendo? Assim, desse sentimento. Mas, depois eu vi, depois de tudo, né, que aconteceu hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que o seguinte, que o segredo do meu sucesso foi simplesmente não desistir. Porque eu não fui o cara mais talentoso em nada que eu fiz. Olha lá na música, quando eu contei a história no começo. Olha no marketing multinível. Você abriu mão do seu sonho, não foi nem só questão de dinheiro. Isso é fantástico. Mas eu não era o melhor músico, lembra? No marketing multinível, eu tinha um melhor mentor, mas eu não fui o melhor do marketing multinível. Então, como eu analiso o meu sucesso? Muito simples. Eu cometi todos os erros possíveis que você pode cometer, sei lá, num jogo de xadrez, de tal forma que a última peça que sobrou era a peça da vitória. Ou seja, eu só fiquei um pouco mais que os 99% das pessoas que desistem antes da última peça, que é a peça da vitória. Foi só isso, cara. Não sou mais talentoso que ninguém. Eu simplesmente não desisti
E por não ter desistido, eu fui esticado e eu fui aprendendo e ganhando competência com isso. Porque, veja bem, eu poderia ter tido toda a competência, eu poderia ter a competência do Russell Brunson, não poderia? Mas se eu não tivesse a mentalidade, eu não ia chegar aqui, eu ia desistir de qualquer forma. E aí agora, exatamente, aí pega o gancho do que o Yuri falou, né? Que aí é fantástico. Você já tinha se provado, você já estava bem. Uma coisa é você ter mentalidade para lidar com o desafio da tua empresa que todo mundo tem. Uma coisa é você resolver ir pro palco, cara. E do nada, ir chegando num lugar onde tem um monte de tubarão, né? E você é um cara, sei lá, quem sou eu sem audiência aqui no Brasil? É isso que a gente quer entender, porque é uma pessoa que teve... Tá trabalhando uma evolução mental. Cara, tem gente que está aqui no Brasil não tem coragem de fazer isso. Você vinha lá de fora. O que foram os seus sabotadores? O que você falava, dialogava internamente com você? Que tem o lado que vai falar que você pode, e o que era o lado também que puxava você, né? E, cara, não, quem é você? Qual era a tua sombra e qual era a tua luz? Exatamente. Perfeito. Boa metáfora. Vou colocar isso aqui em 2 fases. Deixa eu terminando isso aqui, eu vou emendar porque vai fazer tudo sentido. Perfeito. Primeiro eu fiz, né? Lembra, o cara que é quebrado, o improvável, não desistiu. Foi a última peça, aí fiz, subi no palco. Beleza? Aí depois vai entrar nessa fase. Aí a fase número 2 foi... mostrei, trouxe os brasileiros para dentro desse lugar para ver eu subindo do palco, ou seja, trouxe eles para mais perto, para tornar mais tangível, gerar o desejo neles. Tinham 34 brasileiros dentro desse evento, onde eu fui premiado novamente, recebi, acho que foram 5 premiações dessa vez, só que uma foi a funil de 25 milhões. E aí, tava 34 pessoas segurando um cartaz com o meu nome e tal, o Russell gritando o nome do Brasil e tal. Então, olha só, primeiro, eu mostrei que é possível. Segundo, eu botei o cara perto, de frente para aquilo ali, gerei o desejo. E esse ano eu já tenho, no mínimo, 2 pessoas que vão subir nesse palco. É o Henrique... O Henrique Marinho e a Ellen Cris. Nem sabia se podia falar. 2 pessoas. Mas eu prometi pro Russell 3. Eu só falei o Henrique, ele que completou Marinho. Henrique fez aniversário por esses dias aí. Parabéns pro Henricão aí. Tá ficando velho, né? Com 19 anos. Tá. Mas o que aconteceu? Agora, você entendeu? Isso aqui foi a primeira minha estratégia. Eu falei assim, cara, eu observando o mercado brasileiro, eu falei assim, eu não quero ser o cara que vai chegar no Brasil e ensinar uma coisa que não faz. Que hoje no Brasil está muito cheio dessa galera que eu chamo de falso profeta, falso guru. O cara vai lá nos Estados Unidos, compra um curso, compra uma metodologia, chega no Brasil e fala, cara, essa é a nova moda de vendas dos Estados Unidos, o cara nunca fez aquilo na vida. Eu entrei na mentoria do Russell em 2018, 2019, 2020, 2021. Eu estava no mastermind dele, ele me convidou para estar lá. Recebi esse convite, foi muita honra para mim. E aí... nesse processo todo, sabe, o Diogo, eu já estava sentindo no meu coração a frase que falava muito antes de mim é o seguinte: voltar para casa. Que eu vim de Bento Ribeiro para os Estados Unidos e o que estava falando aqui dentro, voltar para casa. Está na hora de voltar para casa. E dentro desse processo de crescimento, né? Então, tinha tudo isso que aconteceu comigo e esse conhecimento que eu adquiri, eu falei assim, cara, eu tenho um chamado para gerar uma transformação no Brasil. E aí eu fui conversar com o Russell. Cara, normalmente, tu conseguir 3 minutos com o cara, ele me deu, foram 38 minutos que a gente sentou, e a conversa foi longa, mas a verdade é a seguinte, cara, foi o que você falou, o negócio é o seguinte, eu começar nos Estados Unidos seria muito melhor para mim, cara. Pô, já tenho... Cara, se eu montasse uma mentoria para a galera, para o público que eu atendo, eu tenho dois segmentos da minha empresa, a área médica, a área de investimento imobiliário. Cara, se eu montar uma mentoria tanto aqui, pô, 20, 30, 40, 50 mil dólares, entendeu? Pô, entendeu? Eu posso fazer um monte de coisa. Então, financeiramente, o Brasil não faz 0 sentido. Tanto que todo mundo que está no Brasil gostaria de vender em dólar. Eu estou fazendo um caminho oposto. Mas eu sentei com ele, cara, e eu falei, olha, eu tenho essas 2 possibilidades, começar aqui e começar pelo Brasil. Qual é o meu dilema de começar no Brasil? Cara, porra, financeiramente não faz sentido. Aí fomos conversando, mostrando e tal. E tipo assim, ele quieto, aí falava, pincelava. Aí ele chegou para mim e falou o seguinte, assim, cara, onde é que está o seu coração? Aí ele me quebrou ali na hora, porque eu falei assim, o Brasil.
Aí eu falei assim, então é para lá que você vai. Quando ele falou isso, foi em novembro, acho que foi dia 21 de novembro, 25 de novembro, sei lá. Eu falei assim, eu vou no Brasil. Aí eu decidi fazer um evento. Então isso foi final de 2021 e você veio para o Brasil no início de 2022. Foi, né? foi. E aí eu decidi fazer um evento, tá? E aí vai a parada que todo mundo precisa saber. Eu nunca postei conteúdo no meu Instagram, né? Se vocês forem lá agora, de fato não tem um conteúdo nele. Não tem. Eu recebo vários elogios do meu conteúdo, mas eu fico querendo entender que conteúdo que eu dou. Pessoal, o Instagram do Fábio está aqui embaixo, aqui do podcast também, para vocês seguirem o meu, do Yuri, tá? Para você olhar e ver o que ele está falando que é real. E aí, só para você ter uma ideia, cara, eu, na época lá que eu fiz o marketing digital, 2016, 2017, eu comprei lá um aplicativo que atrai seguidores para o teu Instagram. Para você poder botar um link. Nunca? Então, os primeiros 10 mil seguidores da minha conta eram completamente fakes, né? Tipo assim, era aqueles bots. Então, tipo assim, cara, meu Instagram não era um Instagram de construir, o cara tem 11 mil seguidores que gosta do cara, sabe? E aí eu decidi, né? O meu mentor falou para eu ir pro Brasil, eu vou. Né? Eu aprendi muito lá com o cara do marketing multinível. Dessa vez escutou, né? Escutei. Só que, cara, eu não sabia o que fazer. E, tipo assim, a responsabilidade grande. Por quê? Porque eu gero resultado aqui. Aí eu vou pro Brasil e não vou gerar resultado para mim. E a diferença, né? A estrutura de Instagram, Facebook e tudo é um risco. E você teria que enfrentar não só isso, mas você teria que enfrentar ataques, você teria que enfrentar gente querendo sabotar, você teria que enfrentar... E não era só não era só isso. Porque tu tá no Brasil indo na contramão... O que foi mais difícil, né? O que nesse momento, assim, o que mais te puxou para trás, seja externo ou interno dentro de você? Cara, tudo me puxou para trás. Tudo me puxou para trás. Hostil. Cara, eu nunca subi no palco. Assim, não, subi assim, né? Palestrei no evento que eu conhecia a Vanessa e tal. Mas, cara, eu sou um cara tímido. Sou um cara mais introvertido. Quando vocês me virem falando e tal, vocês já me conhecem mais, eu adaptei, eu desenvolvi esse músculo. Mas não é meu natural. Não é meu natural. Ele tava contando uma história pra gente que na primeira imersão ele quase não voltou. Falou, não vou voltar. Na primeira e na segunda. Não, mas, inclusive, é notório ver a evolução da sua comunicação, do que foi a última mentoria ali. O que a gente já viu até em aulas, tudo, é muito diferente. Você falou pra gente, eu não vou voltar, devolve dinheiro pra todo mundo, Sim. eu não vou voltar. Falei mesmo. Falei mesmo. E bati o pé e falei assim, não vou voltar nem... Mas o que você sentia? Que não estava dando certo? Como é que... Não, cara, porra, bicho, eu não aguentei a pressão, eu não tenho experiência de palco, eu não tive, tipo assim, cara, o que aconteceu? Eu vou te ser sincero. Só para você ter uma ideia, eu falei sim, então não posso voltar atrás, concorda? Porque lembra, minha decisão é o quê? Eu não recuo. Então, é um passo à frente todos os dias. Então, isso foi uma coisa que eu tomei a decisão na minha vida. Isso é uma coisa que virou assim, cara, não tem como quebrar isso. Sabe essa parada de você acordar todo dia 4h40 da manhã, ter todo aquele... Sabe? Tu tem a tua rotina, não tem? A minha Tá. Eu não recuo. Mas só um contexto, porque você só não veio para um palco. Você tinha, por exemplo, um dos maiores nomes também de copyright do Brasil, que é o André Cia, no teu evento. Como é que foi esse lidar? Porque não era um evento. Sim, mas gostaram de mim, né? Mas vieram pessoas aqui que, são nomes muito conceituados no Brasil. Então, cara, foi isso que foi o problema para mim. Por quê? O que aconteceu? Primeiramente, eu não sabia nem o que eu ia ensinar. Eu disse sim, mas não sabia para o quê. Eu disse sim para fazer um evento, mas não sabia por quê. Aí comecei a fazer stories no Instagram, chamando a galera para vir para o meu evento. O meu evento, eu falei assim, eu vou cobrar R$10 mil. Eu quero... Aí tem uma estratégia para isso. Depois a gente pode falar disso. Aí eu desenvolvi uma estratégia para isso. Isso eu sei por que eu fiz exatamente. Tudo isso aí foi desenhado a dedo. Só que, cara, a procrastinação me fez ter que contratar uma agência, uma gráfica, que trabalha 24 horas por dia para imprimir a apostila da imersão, porque eu tive que atrasar a entrada da galera, porque a apostila ficou pronta, era para ser 9 horas, ficou pronta às 9h30 da manhã. Por quê? Porque eu terminei a apostila no dia anterior às 10 da noite. Do tanto que eu procrastinei, porque, cara, eu não... Tipo assim, medo do caramba, entendeu? Enfim, aí, o que aconteceu? Duas coisas interessantes aconteceram. Primeiro... Quantas pessoas tinham pago 10 mil? O pessoal pega o contexto, assim, para um cara que nunca fez nada. Quantas pessoas naquele A primeira imersão tinha umas 30 pessoas. 31 pessoas. E só um contexto. Quanto de tráfego investido? Zero. Pessoal, zero. 300 líquido, basicamente. 310 mil reais Conta ali. de padeiro, né? Fora as mentorias, que na época a primeira turma foi R$30 mil, acho que foram 15 pessoas que entraram na mentoria.
naquele evento. Taxa de conversão. O que aconteceu? Olha, coincidentemente, a imersão era para ser na semana anterior. Deu um problema que eu não sei o que aconteceu, eu nem lembro o que aconteceu. A imersão, cara, ela aconteceu no dia do nascimento do meu pai. Caramba. E eu só acordei para isso quando eu estava nos bastidores pronto para entrar no palco. Porque era tanta pressão, tudo acontecendo, que eu só fui entender, cara, quando eu estava, caraca, hoje é o dia, meu pai nasceu hoje. Aí eu subi no palco, cara, eu lembro, eu olhei assim para frente, André Cia estava bem ali, Juliano Torriani, estava o CEO da editora do Flávio Augusto, o Anderson, estava o Rafa Marques, estava o Henrique Marinho, estava o Marco Bai, aí apareceu o Roberto Chiniachique. Chiniachique? Tá bom. Aí eu comecei a olhar para aquilo e comecei a entrar em desespero, cara. Expectativa, porra, de alinhar uns caras. Eu falei assim, cara, o que tu tá Tu fazendo pensou aqui? Assim, eu tô fudido. Eu comprei teu curso, Cia, eu aprendi contigo, o que tu tá fazendo aqui? Não falei isso, né? Sim, lógico. Cara, só pra tu ter uma ideia, eu fiz 3 meses, eu fiz terapia 3 vezes por semana, por um mês, para poder encarar esse primeiro palco. Porque a síndrome do impostor estava gigante. E aí, eu aprendi uma coisa muito importante com o Vitor Damasio. Ele falou para mim, cara, só não tem síndrome de impostor quem é um impostor. O impostor é o único que não tem síndrome de impostor. Você, pô, legal. Beleza, então tô bem aqui. E aí esse terapeuta, ele começou a martelar em todas as sessões, cara, mesmo que a tua apostila não fique pronta, que correu o risco de não ter apostila, você vai compartilhar algo que você fez. O pessoal está vindo ali para aprender com a sua experiência. Você fez tudo isso? Fiz. Então é só isso, cara. Mesmo que não tenha apostila, não tenha slide, não tenha nada, fala a verdade. é só você falar tudo que você fez. Aí eu comecei a focar nisso. Mas toda hora minha mente me trazia para o lado da síndrome do impostor. Então eu ficava indo de esquerda para direita. Mas era um impostor mais por ser uma coisa aqui no Brasil, de você falar, pô, tô trazendo uma metodologia que funcionou lá, pode não funcionar aqui. Não, é medo mesmo, cara. Cagaço. Tipo, total. Aí eu subi no palco, esses caras ali, né? Pô, aí o nível eu tive que focar naquilo, cara. Não, o pessoal tá aqui pra minha experiência, o pessoal tá aqui pra aprender, porque é isso. Essa galera quer aprender isso que eu fiz. Eu tive que ficar martelando, eu falando e martelando aquilo na minha mente o tempo todo. Martelando. Aí eu fui martelando. O conteúdo que era pra ir até as 4 da tarde, antes de meio-dia já tinha terminado, que eu acelerei. Normal. De tão nervoso que eu tava. Aí eu saí do palco na hora do almoço. Aí eu falei assim, não vou voltar, não tem mais o que ensinar hoje, ferrou. Acabou, cara, ferrou. Aí, porra, o Cia foi lá, a Aline Batista tava lá, Vanessa tava lá, um monte de gente assim em volta de mim, né? O Cia apareceu. Não, Aline, eu vou chamar o Cia. Aí o Cia veio e tal, pô, o pessoal me acalmando, falou assim, não, tá bom pra caramba, cara, tá bom tá demais, tá bom, cara, é isso, cara. Foi, aí, bom, mas acabou. Era isso. Tá top, eu sei que tava, beleza. Cara, mas aquele momento ali, teve oração, teve tudo, cara. Cara, foi tudo, né? Invocou tudo naquele momento. Foi. Né? Pediu ajuda. Mas não foi nesse aí que eu falei, devolve o dinheiro, não. Nesse aí, acho que não foi nesse aí, não. Nesse daí, eu acho que eu não cheguei nesse ponto. Mas eu voltei, cara. Eu voltei com uma força gigante. Fiz o evento, né? Abri a mentoria. Foi do caramba. Quando eu terminei o evento, cara, é como se eu tivesse corrido 5 maratonas. Uma surra, né? Não, um pitch de 50% ali, praticamente. Eu olhei meus números no ano de 2022, né? Eu fiz o ano. Eu fiz a análise do meu ano. Olha que engraçado, hein? Lembra que eu falei para você da parede do futuro, para você focar naquilo lá? Okay. Da minha parede do futuro, eu vou te mandar um print. Estava lá. 2 imersões presenciais em 2022. Eu fiz 4. Caramba. Tava lá. 2. O poder do foco, cara. 2. Eu falei assim, cara, 2. Eu fiz 4. Poder do foco. Aí eu olhei para os números, cara. Olha que louco. Acho que foram 296 aplicações no total para as 4 imersões. Dessas 296, 48% converteu no ingresso da imersão. Ou seja, 48% da minha lista são clientes. Sendo que a imersão, a primeira foi R$10 mil. E aí eu vou contar uma história, porque que aumentei para R$15 mil e porque eu cobrei R$10 mil. Depois você parte da conversa. 48,62%, se não me engano, converteu na imersão. Desses que vieram na imersão, 52% converteram em mentoria. Animal. E
Aí agora a minha matemática é a seguinte, para cada 100 aplicações da imersão, eu já tenho a matemática, 25% converte em mentoria. Caramba. Surreal. E a mentoria é R$45 mil. E E eu fiz isso em um ano. Imagina se eu tivesse dito não para o meu mentor. Cara, hoje, esse ano, se a gente for falar de números, foram 3,2 milhões com 59 mil em tráfego. 59 mil em tráfego. Sendo que as 2 primeiras imersões eu não fiz tráfego. Três coisas já ficam no radar. Uma que você já levantou o Sidney aqui 2 vezes da estratégia do preço de 10 e de 15K, que eu estou curioso. Sim. Outra é, que veio na minha cabeça, como que você, passando no primeiro desafio de sucesso, você tem um outro piripaque, vamos falar assim, de querer devolver o pessoal dinheiro depois de já ter resultado, que é uma coisa também que não passou. Não dá muito para entender esse tipo de situação. E outra que é uma pergunta do tipo, por que deu certo, Fábio? Tem tanta gente aqui no Brasil. Então 3 perguntas, te deixei, não sei se eu te mais confundi, mas é a estratégia, o piripaque e o porquê. Ó, eu vou pedir para você me lembrar das 3, tá? Vou começar pela estratégia. A estratégia foi a seguinte, quando você quer mudar uma comunidade, impactar uma comunidade, impactar uma cultura, gerar uma cultura nova, o caminho mais rápido de você fazer isso é pela liderança. É você mudando a cultura, a mentalidade do líder. Perfeito. Entendeu? Então, eu poderia ter começado vendendo um produto de R$ 97, R$ 997, indo lá para a base e eu mesmo tentar mudar a comunidade, porque R$ 97 muito mais gente vai comprar, né? Então, vamos lá, 50 mil pessoas compram meu produto e eu tô lá sozinho, trazendo a cultura, a mentalidade, trazendo toda uma estratégia nova de funil de vendas para essa galera daqui. Eu falei assim, não, cara, tem um caminho mais inteligente de fazer isso. Eu falei assim, eu preciso atrair os líderes, porque os líderes já têm a comunidade, e se os líderes comprarem a minha visão, eles mesmos automaticamente vão compartilhar essa visão com a comunidade deles. Os caras de baixo não vão pegar 25% para absorver o que você tinha para entregar. Exatamente. Eu teria que dar 10 passos para trás também para chegar ali. E se eu dou 10 passos para trás para chegar ali, essa galera daqui não vai ter interesse. Sim, total. Você está entendendo? Então, eu falei assim, cara, eu vou começar com a liderança. Como é que eu começo pela liderança? Cara, a verdade é a seguinte, quando você cobra um preço alto, você tende a atrair uma galera que vem pelo valor. Sim. Quando você cobra um preço baixo, você tende a atrair uma galera que vem pelo preço. O que significa dizer isso? R$ 97,00, o cara vai querer saber, tintim por tintim, quais são todos os entregáveis, e se não valer pelo menos uns R$ 5.000, ele não vai comprar. Porque ele tem que ter o sentimento de que ele, tá tendo o ticket da loteria. Entendeu? E se faltar uma vírgula do que tu prometeu, ele vai atrás de você. Sim, transferência de responsabilidade total, direto. Você vê isso direto. Por quê? Porque o cara, ele faz a comparação do preço com tudo isso aqui, e ele fala, cara, sabe aquele cara que vai na churrascaria e fala o seguinte, cara, hoje eu vou falir esse cara. Custo-benefício. Eu vou falir esse cara. Fica o dia todo sem comer. Isso não acontece quando o cara vai numa churrascaria que é R$250. Vai acontecer na churrascaria de R$19. Hoje o churrasqueiro vai se arrepender. Boa metáfora, boa metáfora. Entendeu? E aí, eu falei assim, então, qual é a estratégia? Eu vou cobrar R$10.000 porque eu quero atrair essa galera daqui, né? Que vai vir pelo valor. Boa. E aí, e eu montei todas as estruturas. Se você olhar a página da imersão, a maioria das pessoas vai falar o seguinte, cara, se você comprar minha imersão, você vai ter bônus 1, bônus 2, bônus 3, bônus 4. Um mês depois, eu vou me encontrar com você no Zoom para falar disso. Vai tudo mastigado, que é o que nós chamamos de uma oferta irresistível, com stack, aquela coisa toda. Minha página tem isso. Não tem nada disso da imersão. Por quê? É um bônus, sou idiota. Eu sou um marketing de uma joalheria, não tem um monte de Por quê? Cara. Tem ali o suficiente. Por quê? De valor. Exatamente. Tipo assim, porque eu não quero criar possibilidade do cara vir assim, cara, não, o cara vai vir porque ele quer aprender, pegar o meu cérebro e aprender o que está aqui dentro. Acabou. Uhum. É isso. Eu falei assim, é dessa forma que vai ter que ser. Aí, o que eu estou querendo dizer com isso?
que muitas vezes, cara, você vai seguir uma fórmula, um formato, que é o que todo mundo faz. Mas você já parou para pensar que, cara, aquilo foi feito para gerar um tipo de resultado? E se o tipo de resultado que você quer trazer é diferente? No meu caso, eu queria atrair os top leaders do mercado do Brasil, do marketing do Brasil. Eu queria que os top leaders do marketing do Brasil falassem de mim, que meu nome rodasse na boca dos líderes, entendeu? E eu queria que rodasse na boca dos líderes, porque, porra, o cara, vamos lá, o cara é um gênio, mas para tu ter acesso à genialidade dele é só lá dentro. É místico. Você não tem um produto para você comprar um pedacinho do que ele sabe. Você tem que entrar. Ou você está do lado de dentro, ou você está do lado de fora. Simples. Comprar quem você é, não só o que você faz. Comprou o Fábio. Isso. E o lado seu humano, pelo menos pelas pessoas que te compraram, corroborou muito com isso, cara. Sim. Eu vejo que é o técnico, mas tem um cara ali que está falando a verdade. Você transparece, isso é muito bom. O que acontece? O marketing digital no Brasil hoje está carente de líder. De liderança. Qual é a característica principal, na minha opinião, tá? Assim, tipo assim, eu vejo dessa forma. Existem várias características principais para um líder. Mas, para mim, uma das características mais importantes é que o líder, ele gera esperança. Ele gera esperança na pessoa. E faz com que aquela pessoa sonhe. Entendeu? E hoje, o que eu vejo, cara? Que eu precisava trazer para as pessoas a possibilidade, de fato, de viver uma vida diferente. Porque a galera do marketing digital estava muito desgastada no Brasil. A galera que eu encontrei estava muito desgastada. Lançamento. Tava. Muitas promessas mal resolvidas. E assim, cara, tava entrando num ciclo, cara. E assim, poucas verdades sendo ditas. Poucas verdades sendo ditas. Muita gente copiando outras pessoas, copiando e vendendo, copiando e vendendo. E assim, cara, o que eu vi? Muita gente que nas redes sociais era o bam, mas por trás o cara estava destruído. Quando você sentava para conversar com o cara estava destruído. Mas nas redes sociais é o bam. E aí eu comecei a ver, cara, essa galera toda... Hoje é muito comum o conceito do metaverso. O que é o metaverso? É você criar um universo paralelo. A realidade é que muita gente que você conhece do marketing digital já está vivendo nesse metaverso. Que é uma realidade completamente fora da realidade dele. E aí, cara, eu comecei a reparar o seguinte... Eu comecei a conhecer essa galera, comecei a conversar por trás dos bastidores com muita gente, né? Muita gente veio falar comigo, porque, cara, quando você traz transparência dentro da sua comunicação, as pessoas elas começam, aos poucos, a se abrirem e serem transparentes com você também. Porque o nível de clareza é tão grande, de neutralidade é grande, que a pessoa se sente confortável para entrar nesse terreno com você. E aí, o que eu reparei, cara? Que muita gente hoje do marketing digital que estão faturando múltiplos 7, múltiplos 8 dígitos, cara, elas foram tão longe, mas tão longe, buscando esse faturamento, que elas esqueceram de ir juntas. Elas chegaram lá, a essência ficou aqui. E aí, cara, gerou essa desconexão. Cara, eu quase me perdi nessa jornada também. Era até um pouco da pergunta que eu queria te fazer isso, porque o sucesso de quem veio de baixo, muito avassalador como o seu, quando eu falei, quando a gente passa a se tornar o nosso resultado, a gente esquece os nossos porquês também. Né? Agora a segunda. O que fez você quase... Memória tá boa, o piripaque, vamos pro piripaque. Não, isso é curioso mesmo. Na segunda imersão, veja bem, eu acho que foi muito legal para alguns de vocês, Yuri, você veio um pouco depois, mas o Diego veio lá em maio. Eu vim depois dessa sua imersão, que eu não cheguei na imersão. Tá. Foi um amigo que foi lá, um cliente que falou muito bem de você. Perfeito. E eu me Perfeito. Para as pessoas que entraram na primeira imersão, cara, tipo assim, foi um filme para elas. Porque elas viram tudo isso que eu passei nesse ano e como eu superei. Então, para mim, aquilo foi a maior aula da mentoria. Porque, cara, eu era um improvável, cara. Entendeu?
E aí, na segunda imersão, cara, foi um público muito diferente, né? Então, aí tá. Aí eu fiz 10 mil. 10 mil reais. Olha a pressão. 30 e poucas pessoas. Aí eu falei, atraí vários líderes ali para dentro. Porém, eu tenho certeza que alguns deles vão falar que eu fui uma demanda reprimida. Foi por isso que eu consegui. Demanda reprimida. Mas eu internamente pensando, demanda reprimida com porra no Instagram que eu peguei um robô para botar 10 mil pessoas? Nunca entreguei conteúdo? Vai lá ver meu feed de fevereiro para trás. O que tem lá? Mensagens do Google que eu copiava e botava lá com a minha foto. O que tem de demanda reprimida no Fábio? Mas eu sei que ia acontecer isso. E isso poderia proliferar e ia gerar um impacto. Né? Positivo, negativo, enfim. Eu falei assim, cara, eu não vou dar trégua para esses caras. Eu vou aumentar o valor da imersão para 15 mil reais. E vou fazer de novo. Sem tráfego. Em maio. Era fevereiro. Março, abril, maio. E no meio da entrega, né? Que muitas pessoas não vão esperar mais tempo, o pessoal se provar mais. Isso. E aí, cara, foi muita pressão. Eu botei, né? Bora trabalhar. Foi muita pressão. Cara, nós botamos 60 e quantas pessoas na segunda? Dobramos. Dobramos, cara. Aumentou o preço, Dobrou de pessoas. Quanto mais caro eu cobrava, mais pessoas apareciam. E aí, obviamente, um outro nível de pressão, né? Porque, cara, eu trabalhei, veio muita gente, veio maior galera mesmo de lançamento. Só nessa brincadeira foi quase 1 milhão, cara. Só pra você ter uma noção, para ele fazer o pitch. Olha que incrível. Sem tráfego. Quem que faz isso? Sem audiência. Uau, fantástico. E aí, o que aconteceu? Tava rolando... Era um período de lançamento, tinha muita gente fazendo lançamento. Naquele período. Muita gente ali, cara. E tinha umas pessoas ali dentro, realmente, que falaram assim, cara, passou desapercebido esse cara. Eu não devia ter aprovado para estar aqui. Porque eu faço toda a pré-qualificação no direct. Faz parte. Né? E depois o cara faz uma aplicação. E depois ele fala com o closer. Então, assim, hoje, se você for aplicar para minha imersão, cair no anúncio meu, que hoje eu rodo anúncio, é eu que vou falar com você, não tem bot. Porque, cara, eu cuido muito do meu ecossistema. Porque eu não faço isso por dinheiro. Dinheiro eu faço lá fora. Não faz sentido vir para cá. Mas eu quero ser bem pago pelo meu tempo. Eu sou um homem de negócios. No início a rede estava mais frouxa, né? Você foi ajustando. Exatamente. Aí eu vi ali, cara, vazou alguma coisa aqui que não... Entendeu? E aí, cara, o que aconteceu? Eu fiz a imersão, foram 2 dias. Em maio andaram 2 dias, hoje são 3. E, cara, momentos antes de eu fazer um pitch para vender a minha mentoria, eu ia mostrar um funil todo, as páginas, eu ia entrar em detalhes e tal. E aí a internet do lugar travou. Tu imagina, para qualquer pessoa isso é bobeira. Né? O cara, mão de palco, então, vou desenhar aqui e tal. Mas para mim, cara, aquilo ali foi, assim, o fim da picada. E eu tentando subir a página, eu comecei a suar. Aí eu chamei o Vini foi lá, acho que era o Vini que estava lá, não sei, tentou nada daquilo funcionar, entrava e tal. Aquilo me desconcertou, porque tu imagina, aquilo ali ia ser o ápice da parada do UAU para entrar no pitch. Sim. E, cara, eu falei, o que eu faço? Eu entrei no pitch. Cara, foi, tipo assim, literalmente, acho que tinham 2 pessoas aplicaram. Mas eu nem sabia que tinham sido só 2. O que eu senti naquele momento... Porra, ainda bem que tu não sabia, né? O meu... Cara, eu sou um cara que eu me cobro demais. Eu me cobro muito, muito, muito. Tipo assim, eu me cobro... Não dá pra perceber. Tipo assim, eu saí dali, era pra continuar, eu falei assim, não, parou. Amor, vamos subir. Eu fui pro quarto. Acabou, não quero mais voltar. Não vou voltar, não adianta você falar o que você vai falar. Mas vai custar. Aí ela vai usar a estratégia, né? Estrategista. Vai custar isso aqui, tem isso aqui. Não tem problema. Eu pago a passagem, pago o hotel, manda todo mundo para casa. Então acabou. Você fez o pitch. Isso. Aí você, mesmo sem ver o resultado, se sentiu mal e subiu, deu um break. Isso. Subiu e não queria voltar. Isso. Não vou voltar. E olha que o devolver dinheiro a gente está falando de 1 milhão, cara. Também. Bicho, não tava nem aí. Naquele momento, cara, eu quase esqueci do que eu prometi a mim mesmo, que é o quê?
Um passo à frente todos os dias e não recuar. E aí, quem me ajudou ali? A Robertinha veio orar, interceder por mim. Aí o Cia veio de novo. Cia! Sempre Vem parceiro, cá, né, Cia! Pelo Cara, amor de Deus, bicho, tá dando ruim. o Cia, eu acho que ele é mais psicólogo do que copywriter, cara. Porra, na verdade, é os dois. Quem sabe colocar as palavras, entendeu? Veio falar com... Lia lançou a cópia O Damásio em você. também. Lia lançou a cópia em você. Isso. Aí fui Dois Damásio bons de daqui, cópia, né? Cia Damásio daqui. bem bom de venda, Cia bom de cópia, venda também. Damásio é aquele cara... Vai lá embaixo e faz essa porra, cara. Damásio é assim, mais assim, né? Cara, mas assim, cara, fui assim, foi. Aí eu fui voltando à minha essência e fui voltando a lembrar do meu core, que é não recuar e não dar um passo para trás. Aí eu desci. E o que você fez lá? Aonde? Tinha voltado à internet? Ou como é que você... Não, vou. É aquela internet que tu faz, tipo, travada total. Moral da história, cara. E aí eu me preparei. Eu falei assim, cara, vamos lá. Eu tenho que me preparar de duas formas. Primeiro, eu tenho que ajustar minha mentalidade, minha mente, porque eu tenho que me fortalecer. Porque mesmo que eu tenha a competência para fazer um pitch, se isso aqui não tiver bom, é aquilo que você falou. Eu vou entrar sem poder, eu vou entrar, tipo assim, não adianta ter e sem ter a postura. Pitch é postura. Vendas energia, né? Energia, postura. Aí eu me equipei das duas formas. Como é que eu fiz? Olha que interessante. Até o melhor... Enfim, vou dar um exemplo. Até o melhor jogador de futebol tem uns pontos cegos. E precisa de um cara, entendeu? Fora não da tô falando ilha. que eu era o melhor cara do funil. Só tô falando que eu tava com pontos cegos que o André Cia e o Damásio me deram clareza. E aí eu ajustei aqui meu mindset, minha mentalidade, fui trazendo de volta. A Robertinha foi orando e tal, e eu fui me equalizando e fui me equipando com os elementos que eu precisava trazer, porque agora era repeat. Um pitch já foi. Eu voltei. Aí eu fui entregando conteúdo, Cara, o repeat era para ser no outro dia. Cara, mas eu fui entregando conteúdo, eu estava tão fortalecido que o conteúdo naturalmente migrou para um repeat no mesmo dia. E eu saí aplaudido de pé, cara. Cara, e era uma imersão de 2 dias. Você fez primeiro pitch no meio do primeiro dia. Foi. Foi, cara. E tô falando de um ticket de 40, né? Não tô falando Não, na época era $8 mil. Engraçado. Fábio, deixa eu te fazer uma última pergunta pra gente encerrar. Lá na imersão, e inclusive depois eu quero que você fale o que é a imersão, para quem está assistindo a gente. Você falou uma coisa muito curiosa, que eu fiquei pensando assim, falei, cara, faz sentido. Você falou, fui para o Brasil. Iriam falar para mim assim, mas você fez isso nos Estados Unidos. Né? Que aí que você pegou a Vanessa, né? Foi. E fez o dela. Quero que você fale um pouco sobre isso. Sim. Então, tem dois passos aí, né? Aí foi mais um processo. Eu fiz comigo o que eu faço com os meus clientes, né? Porque eu bati os múltiplos 7 dígitos no meu primeiro ano, com a minha promessa, que é menos suor, mais precisão e mais resultado. Fora a margem, né? A margem lucro, não é o faturamento. A margem que é avassaladora. Isso avassaladora. É o diferencial. Então, toda vez, o motivo, algumas frases importantes, é menos suor, mais precisão, mais resultado. Não adianta você fazer 8 dígitos e chegar lá completamente falido mentalmente, espiritualmente, no amor, no relacionamento. Então, teve vários pilares dentro dessa proposta que eu trouxe, que é, sim, possível você ter um negócio milionário com menos suor, mais precisão, mais resultado. Então, esse aí foi uma das coisas mais importantes que eu trouxe nesse processo. Mas qual foi a sua pergunta? Você falou, tem que ir para o Brasil. Tá. Sim. Aí eu fiz comigo, né? Ou seja, eu provei, porque eu entrei no Brasil, eu comecei do zero. No Brasil, eu era do zero. Do zero. 000, né? Zero. Nem Instagram tinha. Zero. E fiz. Só que, mais uma vez, as pessoas... mas é porque é ele. Né? Aí eu falei que a promessa seria o seguinte... Você vai poder assistir... Uma galera que entrou na mentoria, né? Vai assistir 2 bastidores, comendo pipoca, Muito legal VIP,
eu construindo os funis dela do zero e você vai ver todos os erros e os acertos. E o pessoal viu, quando ela teve que demitir toda a equipe comercial, porque quando eu estava implantando os funis não rodavam. Porque não tinha, porque a gente usa muito essa estrutura de funil do telefone, phone funnel. Então a gente tem toda uma estrutura conectada em várias partes do funil que são muito específicas e estratégicas para tirar o resultado que a gente gera. Pô, o time não respondia, cara. Não estava acostumado com CRM, é o tipo de papel de pão que a gente chama, né, amor? WhatsApp trocando mensagem sem registro, sem CRM. Aí eu falei, manda todo mundo embora. E foi doloroso, porque tinha gente ali que era família praticamente, né? Tava anos ali e tal. E aí, cara, imagina. Isso já era quase o pessoal já terminando o primeiro ciclo da mentoria, mandando o nego embora e parada não ia, e pum, escalou e foi, né? Porque eu trouxe um time novo e aí a gente fez a primeira leva de funis para ela. Uma delas foi, mais uma vez, mostrando uma coisa que não é comum no mercado, né? Porque no Brasil ninguém mais fala de e-book. E a gente fez um funil de e-book gratuito, sem vender, que tinha um acoplado ao funil de telefone. A gente investiu ali, foi R$17 mil, e comprovadamente R$319 mil de faturamento com um e-book. Simplesmente porque nós acoplamos ali uma estrutura de funil de telefone e os produtos ali no final, então tentou no mapa ali. Por que eu quis fazer esse cara primeiro? Porque é o mais improvável, de novo. Quem vai querer perder o tempo fazendo um e-book? Todo mundo fala que e-book não funciona, é coisa do passado. Eu cheguei lá e fiz, entendeu? Dentro do projeto dela. Mas todo mundo viu, cara. Pô, com certeza teve gente... Teve um cara que saiu da mentoria. Ele terminou o ciclo e não continuou. Um grande player do mercado. Um grande player do mercado. E ele falou assim, cara, o conteúdo do Fábio era legal, aprendi muita coisa, mas, cara, ele prometeu mostrar os bastidores lá da parada, e, cara, eu não vi a parada funcionando. Eu não vi a parada rodando. Entendeu? E aí, cara, é muito interessante isso, porque hoje, no mercado digital brasileiro, tá tudo no sentido, cara, é o rápido, né? Enfim, é a receita de bolo rápida, né? É o pulo do gato, pulo do gato. Meu negócio não é esse, cara. Meu negócio é montar a estrutura para múltiplos 8 dígitos. E o que é a imersão? A imersão, então, eu gerei todos esses resultados para os meus clientes. E eu desenvolvi um processo para isso, um mapa dentro da minha empresa para gerar esses resultados expressivos para os meus clientes. A imersão é onde eu compartilho esse processo estratégico, esse mapa, esse framework, de toda a estrutura que eu montei, e eu ensino isso, entrego isso 100%, sem esconder nada, dentro da imersão, para que você possa aplicar nos seus negócios, sendo você um equipo, ou seja, você é a sua própria equipe, ou você é uma empresa com vários colaboradores, para que você possa ter essa estrutura para gerar múltiplos 7, múltiplos 8 e até múltiplos 9 dígitos. Isso é comprovado, porque eu fiz isso na sua empresa, com menos suor, mais precisão e mais resultado. Qualquer um pode fazer? Qualquer um pode fazer. Se eu pude fazer, por que não? Não, qualquer um pode fazer a imersão. Ah, qualquer um pode fazer a imersão. Então, o critério que a gente estava aceitando até então para as pessoas aplicarem para a imersão são pessoas que, no decorrer da vida dela, já bateu dentro do digital ou como empresário, já bateu 7 dígitos. Então, a gente tem pessoas que estão caminhando no digital, não tiveram resultado no digital ainda, mas já faturaram 7 dígitos. Mas já aprovamos algumas pessoas. Inclusive, na imersão passada, vi umas 4, 5 pessoas de 17 anos. Eu lembro, vi. Tem um lado humano teu que se conecta, Sim. vê um potencial e estende uma mão para pessoas que não têm o mínimo do pré-requisito. Sim, só que, mais uma vez, foi uma pessoa que realmente mostrou que queria e deveria estar ali. Já tem data? 26, 27 e 28 de abril, se eu não me engano. Final de abril, 26, 27 e 28. Eu nem vou perguntar se tu dá desconto para quem está assistindo, porque o valor que é entregue lá é muito maior do que qualquer desconto que você possa dar, porque eu fiz a imersão, eu estava lá, e aí eu vou dizer uma coisa de bastidor. A Vanessa me mandou mensagem, falou, Yuri, eu tinha compartilhado um resultado que eu tive na Black, aí ela mandou mensagem e falou, olha, Yuri, vai para a imersão do Fábio que você está pronto. Falei, tá. Não ia não. Aí o Anthony postou na Adamantium.
né? O Antônio é amigo meu de tempo. O copywriter? Antônio. Ah, que legal. Amigo meu de tempo. Esse é É um moleque fantástico. sensacional. Eu amo aquele moleque. E aí ele me mandou mensagem e aí ele botou. Falei, Antônio, você tá na Adamante? Ele tô. Falei, cara, a Vanessa me mandou mensagem falando pra eu ir pra imersão, só que eu não sei se eu vou não, Antônio. Eu vou chegar lá, vai ser mais do mesmo, cara. Não vão me ensinar nada e vão querer me vender alguma coisa. É o comum, Que né? acontece no mercado. Aí ele, cara, segundo o CIA, é Olha a uma estratégia de imersão influência de que, líder, né? ainda que você vá, pra ele é uma das melhores do Brasil. E aí eu falei, tá, Entendeu? tu Fantástico, vai, Antônio? Ele, eu vou. Falei, beleza, então vou. Aí combinei com ele. Mas aí eu fui o seguinte, eu já sei que vai vender a mentoria lá, a Adamante, eu não vou comprar. Final da mentoria tá preenchendo a aplicação. Então, assim, o que é entregue lá é um valor imensurável, né? Então, não vou nem perguntar, porque a pessoa ela tem que agradecer a Deus por estar lá pagando o valor que é a mentoria. Uhum. Porque, para mim, compensa qualquer coisa. Né? Então, assim, você que quer estar, aqui embaixo eu vou deixar o link para você pegar mais informações. E eu aconselho que, se você quer jogar um outro jogo, você esteja lá. Né? O Fábio tirou a gente no sábado, tirou o Diego no sábado de casa. Difícil, né? Uau. Eu mandei pra ele, Diego, tô pensando em fazer um podcast sábado. Sábado, cara, é o Fábio. Ai, beleza, bora. Tô falando sério. Uau, que honra. Se fosse qualquer, não ia. Que honra. Né? Então, assim, obrigado por estar aqui. Né? Putz, compartilhou muitas coisas. Maravilhoso conhecer bastidor, né? Conhecer Sim, coisas de tua História. essência, de onde você veio, a tua história, compartilhar insight com a gente. Achei fantástico o insight de atingir os líderes primeiro. Achei fantástico essa mentalidade. E, cara, muito obrigado. Agora eu tô com fome e eu tô com vontade de tomar um bom vinho. Opa. Nossa. Também quero agradecer você, Yuri, o Diego também, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Hoje foi, cara, nossa, trouxe muita coisa do passado que já estava até adormecido. De poder compartilhar um pouco da minha vida. E eu vejo que eu tenho um carinho muito grande por vocês. Vocês são pessoas de extremo coração, extrema honra, extrema gratidão. E por favor, se você for aplicar para imersão, por favor, mencione o nome do Diego e do Yuri, que realmente a gente vai cuidar de vocês lá dentro. Tá? Muito grato mesmo e tô pronto para esse vinho aí. Obrigado, Fábio. Pessoal, esse foi mais um episódio aqui do Podcast 1%, um episódio extraordinário. A gente vai deixar já um próximo convite também para o Fábio, para a gente falar, sim, um pouco mais de negócio, de estratégia. Eu sei que o pessoal quer ouvir também, mas eu acho que comprar quem a pessoa é antes do que ela faz é fundamental. E a história do Fábio foi o que fez eu comprar também dele, além do resultado brilhante. E senhorita Vanessa também, que tem que estar aqui com a gente, sabe tudo sobre vendas, que é, assim, uma história também muito bonita, que a gente faz questão de trazer para vocês em breve, que a agenda a gente tem que tentar ver se até 2024 casa aqui, viu? Senhoras e senhores, muito obrigado, Fábio. Obrigado pelo carinho. Vamos Obrigado, comer, Diego. que a gente merece também agora. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.